Marcelo Corsato rasgando o verbo no Portal Futebol Interior. A sua expectativa, Marcelo Corsato. Tudo bem, Arthur? Grande abraço, boa tarde para você, para o internauta torcedor conectado com a Rádio Futebol Interior. A expectativa é de uma vitória do Guarani, né? Vai enfrentar aqui o time que está na parte de baixo da tabela, na rabeira da competição. O Guarani luta para ficar entre os 4 melhores do campeonato e a gente espera que hoje o Guarani leve para Campinas 3 pontos. Esse é Marcelo Corsato, ele vai narrar, junto com Guina Paiva, que vai comentar, e com Washington Melo, que estará nas reportagens. Grêmio, Osasco, Audax e Guarani. Alô, Luísa Matias, tá acompanhando o som do futebol interior. Hoje é o futebol interior acompanhando toda a movimentação. Coladinho com o jogo do Guarani contra o Audax. Você acompanhará aqui no Futebol Interior, Sertãozinho e 15 de Piracicaba, com a Rádio Educadora de Piracicaba, na narração de Mário Luiz, com a participação de Nando Lopes, toda a equipe da principal emissora de rádio de Piracicaba, Rádio Educadora de Piracicaba, com o Futebol Interior. Amanhã, grande programação do Futebol Interior, desde das 10 horas, com Juventus Internacional de Limeira, na retransmissão da Rádio Educadora de Limeira. Depois vem a equipe da Nova Estação FM com São Paulo e Ferroviária, e às 19 horas o Futebol Interior abre o microfone com Carlos Corsato, Thiago Caetano, Luiz Fabiani e o Wendel Coral, com Giovanni Paiola nas mídias sociais, com Mirassol e Ponte Preta. Guarani escalado, Grêmio Audax definido. No Futebol Interior você não perde um só detalhe. Escalando o Audax, escalando o Guarani, primeiro time da casa. O Grêmio Esportivo Audax está escalado, está definido, para você continuar sendo sempre muito bem informado. O Washington Melo, no Futebol Interior você confere. O Grêmio Esportivo Audax põe na papeleta, o Washington Melo. Ah, pois é, Arthur, anote aí na sua papeleta, hein? Começando aí com o Audax, escalado pelo técnico Leandro Melick. Impressionante, olha o nome da fera. Jefferson, goleiro número 12. Bruno Lima, lateral direito, tem a 2. Adriano, zagueiro central, número 3. Romário é a novidade no time na quarta zaga, 4. Lateral esquerdo, Kevin Kesley. Me ajuda aí, produção. Kevin Kesley é o lateral esquerdo. No meio campo, Marquinhos tem a 5. Vinícius Balotelli, 7. Rodrigo Yuri, 8. E Léo Rocha com a camisa 10. Na frente, Robert, 9. E Renatinho com a camisa de número 11. Repetindo o Audax, Jefferson, Bruno Lima, Adriel, Romário, Kevin Kesley, Marquinhos, Vinícius Balotelli, Rodrigo Yuri, Léo Rocha, Robert, Renatinho, ao lado do famosíssimo Leandro Melick. Miotti, 1, Anderson, 13, Henrique Matos, 14, Samuel, 15, Denilson, 16, é o Denilson Cajuru. 17, Marcondelli. E 18 é o Gilcimar. Portanto, o Audax já na papeleta, Arthur. Esse é o time do Audax, escalado no Futebol Interior por Washington Melo. O Guarani também escalado, definido. O Guarani vem a campo, você confere na papeleta. Põe na prancheta o Guarani, o Washington Melo. Ah, pois não, para toda a galera bugrina. E hoje a reportagem da Rádio FI, literalmente nos braços da galera. Estamos aqui entre os torcedores do Guarani que comparecem até aqui o estádio José Liberati, aqui na cidade de Osasco. Bruno Brígido é o goleiro número 1. Lennon na lateral direita tem a 2. Os 2 zagueiros, Lucas Cal, 3. Fernando Lombardi, 4. Marcílio, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, Baraca, 5. Ricardinho tem a 7. Rondinelli, 16. E Bruno Nazário com a camisa 11. Eric tem a 8. E Bruno Mendes, né, o artilheiro do time, com 5 gols marcados com a camisa 9. Repetindo, Bugre.
Bruno Brígido, Lennon, Lucas Cal, Fernando Lombardi e Marcílio. Baraca, Ricardinho, Rondinelli e Bruno Nazário. Eric e Bruno Mendes. No banco, ao lado do técnico Humberto Louser. Passarelli 25. Kevin com a 13. Felipe Maia 14. Denner 15. Fumagalho, Fumagol com a camisa 10. Serafim 17. O Pedro Bortoluso com a camisa 18. É o banco do Bugre para o pega de daqui a pouco diante do Audax. O Guarani que tem o técnico Humberto aniversariando hoje, ex-jogador do próprio Guarani. O técnico Humberto que faz grande campanha no Guarani está aniversariando hoje. E a arbitragem, já temos a arbitragem, já temos quem estará no comando apitando Grêmio, Audax e Guarani, o Washington Melo. Ah, pois não, já definido. Assistente número 2, Leonardo Augusto Vila. Assistente número 1, Luiz Alexandre Nilsen. E o árbitro do jogo, o dono do apito, é ele. Ah, pois não, anote aí na sua papeleta. É o senhor Márcio Roberto Soares. Ficha técnica completa para Audax e Guarani, aqui no Som do Futebol na internet. Aqui é Futebol Interior, o principal site esportivo do Brasil. Guina Paiva nos comentários, pelo que o Washington Melo trouxe, a escalação do Audax, a escalação do Guarani. Como você encara, qual a sua análise desse jogo? O Audax na zona de rebaixamento tem alguma condição de impor medo a este time do Guarani que está na zona de classificação? Guina Paiva aqui no Futebol Interior. Olha, Arthur, muito difícil, né? Se for bola por bola, o Guarani tem muito mais bola, vem mostrando isso dentro da competição. Por mais que o Audax tenha contratado ontem o volante Samuel já jogou em alguns clubes importantes, como o próprio Bragantino, Ituano, Confiança. Então é um jogador importante, configura hoje no banco de reservas, não terá condições de jogar 90 minutos, mas acabou perdendo um jogador importante também, que é o lateral esquerdo, né? Seu lateral esquerdo, o Patrick, foi embora, foi vendido durante esse final de semana, e por isso mesmo, de última hora, o Kevin Kesley acaba assumindo essa condição de titular para essa partida. Se o Guarani mostrar pelo menos aquilo que veio demonstrando nos últimos jogos, o Guarani tem totais e amplas condições de vencer. Pois não? Não, só para registrar aqui, a galera do Guarani homenageando aqui o delegado da partida. Imagina o nome do cidadão, é o Aragato, né? O José Assis de Aragão, atuando aqui como delegado da partida. Ele que operou o Guarani na final de 86. E olha a galera aqui, ó. Vamos ouvir a galera. A galera homenageando aí o José de Assis de Aragão. Esse daí eu vou falar pra você, hein? E o Guarani neste momento no gramado. E a Rádio FI aqui no meio da galera. Guina. Valeu, Washington. Então, como estávamos falando, a equipe do Audax tenta mais do que nunca vencer a partida. Se o Guarani jogar dentro daquilo que vem jogando na competição, é franco favorito para essa partida. Tem que jogar com inteligência, tem que jogar com audácia, não pode dar a bola para a equipe adversária, tem que tomar conta da partida e partir para cima do jogo já desde o começo da partida para que se possa fazer o resultado o mais rápido possível. Esse Guina Paiva, aqui no Futebol Interior, comentando tudo de Guarani e Grêmio Audax pelo Campeonato Paulista 2. Vamos só passar alguns resultados desta rodada. Neste momento, você acompanha no placar ao vivo do Futebol Interior. Neste momento terminou Taubaté 2, Votuporanguense 0. Estão em andamento 2 jogos. Em Diadema, Água Santa e Oeste empatam em 0-0. E em São Bernardo do Campo, o São Bernardo está vencendo a Portuguesa por 1-0. As duas equipes em campo, WM. Ah, pois não, ator, estamos aqui no meio da galera, aqui ao meu lado o Marco Antônio. Estava conversando aqui com ele, veio de Brasília, especialmente para acompanhar o jogo do Guarani aqui diante do Audax. E aí, Marco Antônio, como que é torcer pelo Guarani de longe e hoje você fazendo questão de ir até aqui a cidade de Osasco? Grande abraço, prazer em ouvir a Rádio FI. O prazer é meu, é enorme, né? A gente vem de Brasília, o Guarani tem torcedores em todo o Brasil
Eu sou exemplo disso, nunca morei em Campinas, nasci em Brasília e amo o Guarani desde 1989. Estamos aqui ao lado do meu amigo Washington Melo, grande repórter da imprensa de Campinas e desse belo site Futebol do Interior, onde antes de qualquer coisa do dia você tem que entrar lá e saber notícia do Guarani e no Facebook também. Legal, e o que você está achando aí da participação do Guarani no campeonato, vice-líder, o técnico Humberto Lousa, aniversariante do dia, repetindo a escalação e pela 4ª vez, parece que o time está dando liga, né? Tá dando liga, o time vem calando os críticos, né, e o Humberto também é prova disso, e isso é um sonho de qualquer treinador conseguir repetir o time titular, né? Muito bom isso. E na sua opinião, qual que é o principal jogador do Guarani até aqui? O conjunto tem sido a grande arma do Guarani, né? Mas desde o Bruno Brígido até o Bruno Mendes, todos têm tido grande destaque. Mas o destaque hoje tem sido tanto o Bruno Nazário quanto o Bruno Mendes, né? Legal. Tá aí o Marco Antônio, hein, Arthur Eugênio? Veio lá de Brasília, especialmente para acompanhar o jogo do Guarani diante do Audax, aqui no José Liberati. Dando aí um abraço para toda a galera aí na cabine da Rádio F. Aliás, pelo que eu sinto, público presente, torcedores do Guarani em maior número do que aqueles que torcem para o time mandante, para o Grêmio Osasco Audax. Nós vamos para a nossa linha de patrocinadores e na sequência, assumindo o comando da transmissão da Rádio Futebol Interior, o principal portal esportivo do Brasil, vem rasgando o verbo, Marcelo Corsato. Fique ligado. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Chegou a ACISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.acisp.com.br. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Marcelo Corsato. Boa tarde para você, amigo ouvinte, torcedor internauta conectado com o microfone da Rádio Futebol Interior. Mais uma transmissão esportiva aqui, Campeonato Paulista Série A2, 9ª rodada. A bola vai rolar para Audax e Guarani. Guarani e Audax no estádio José Liberati, bairro Rochdale, na cidade de Osasco, hein? A bola vai rolar nesse sabadão, 24 de fevereiro 2018. Está no ar a jornada esportiva da equipe Nota 10 para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Ferrolinha, comércio de ferro e aço para construção civil. Acesse ferrolinha.com.br. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Prone Alimentos, conheça os produtos acessando pronealimentos.com.br. Bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. Restaurante Pizzaria Monte Cristo, é a pizzaria do Dadá com a gente. E também Ótica Olho Vivo, óculos de sol a partir de R$ 79,90. Promoção válida até o fim desse mês de fevereiro, tá bom? Ótica Olho Vivo, telefone 3874-4424. Ótica Olho Vivo, no Nova Paulínia, em Paulínia. Bom, bola rolando também pelo Campeonato Paulista da Série A2, placar ao vivo do Portal Futebol Interior. São Bernardo vai vencendo a Portuguesa por 1-0. O William Lira foi para a rede. O Taubaté vai batendo a Votuporanguense pelo placar de 2-0. Os dois jogos finalizados. Muito bem.
A gente vai estar acompanhando aqui outros jogos também. O Arthur vai estar passando pra gente aqui. Ele que já abriu a jornada esportiva. Tá aqui, vai trabalhar, né? Tá aqui, vai trabalhar. Então vai apresentar um intervalo e também o Balançando a Rede, o pós-jogo da equipe Nota 10 de Esportes. Muito bem, Campeonato Paulista Série A1 também, tem clássico, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians aqui pertinho da gente, né? Corinthians e Palmeiras, o jogo é na Arena do Corinthians. Bom, o Guarani todo de verde, o time do Osasco Audax todo de branco. A bola vai rolar, você vai se ligar no microfone da Rádio Futebol Interior. Comigo, Guina Paiva, comentarista da Rádio FI, e o repórter é o Washington Melo. Ô Guina, foi o que eu disse do meu primeiro destaque, né? A gente pode dizer sim que o Guarani é favorito pro jogo. Sem dúvida nenhuma, o comentarista não pode se ausentar de uma responsabilidade como essa de apontar um favoritismo. O favoritismo hoje é do Guarani por estar fazendo uma campanha muito melhor do que o Osasco Audax. É vice-líder da competição, dependendo de uma combinação de resultados, com a vitória do Guarani hoje, assumirá a liderança. Então o Guarani é sim e tem que mostrar isso dentro de campo. É aquilo que eu falei. Se jogar aquilo que vem jogando nos últimos 4 jogos, o Guarani vence hoje sem problema nenhum. E a torcida do Guarani tá chegando em bom número. O Washington Melo tá lá no meio da galera. Fala aí, Melo, seu destaque. Pois não, Marcelo Cossar. Estamos aqui no meio da galera. Neste momento, torcedores do Guarani cantando aqui o hino. E o time do Guarani já batendo bola. Os capitães, né? O Baraca é o capitão do Guarani. Já escolheram os campos, né? Os lados. Também quem vai sair com a bola neste primeiro tempo. Guarani que tem aí apenas um jogador pendurado, né? Com 2 cartões amarelos, é o lateral esquerdo Marcílio. Aliás, o Guarani é o time mais disciplinado da competição. Não teve nenhum jogador expulso até aqui. São apenas 9 cartões amarelos. Para efeito de comparação, 15 de Piracicaba já teve aí 24 cartões amarelos neste campeonato. O Guarani levou apenas 9. Então é o time mais disciplinado. E por isso, o técnico Humberto Louser, além de não ter jogadores aí machucados, né, entregues ao departamento médico, vem conseguindo aí dar aí uma sequência. Repete a mesma escalação pela 4ª vez consecutiva, porque o Guarani ainda não teve aí nenhum jogador que cumpriu suspensão. Tudo pronto, a bola já vai rolar para Guarani e Audax, né? Aqui no estádio José Liberati, e pelos lados aqui da equipe do Audax, né, que é o vice-lanterna, o time vem de um empate com a Portuguesa, né, pelo placar de 1-1, né, na última quinta-feira no Canindé. E para o jogo de hoje, o volante Samuel, que foi contratado aí durante essa semana, ele tem 26 anos, né? Passou aí pelo Nacional, Ituano, Capivariano e Bragantino, está hoje como opção aí no banco de reservas, ele que foi contratado durante essa semana. E o zagueiro Maurício, que recebeu o 3º cartão amarelo, é o desfalque do time do Audax, né? Em seu lugar vai entrar aí o Romário, já definido, agora tudo certo, hein? A bola vai rolar aqui no José Liberati. Guarani e Audax. E para comandar, né, 90 minutos de pura emoção aqui na Rádio FI, ele, o Já Era! Beleza, Washington Melo no meio da galera hoje, acompanhando também Guarani e Audax, Audax e Guarani. A bola vai rolar, você vai se ligar aqui no microfone da Rádio FI conosco, a Infinity Sat Web Rádio. Um abraço lá pro Paulo Henrique, para toda a turma da Infinity Sat. Bom, o Guarani vai ficar à esquerda aqui da cabine da Rádio Futebol Interior. O time do Audax nesse primeiro tempo defende o gol que fica à direita. O capitão da equipe do Audax é o Léo Rocha, número 10. Apita o árbitro. Bola rolando em Osasco, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Vamos juntos aqui na radiofi.com.br. Time do Audax vem pro campo de ataque, bola aqui pelo lado esquerdo, a zaga do Guarani chega, afasta com Cal, joga essa bola pro goleiro. O goleiro Bruno jogou a bola na frente, tentou por ali de longe o jogador da equipe do Audax, número 5, o Marquinhos já tentou surpreender o goleiro Bruno Brígido, voltou, fez a defesa, o arqueiro da equipe do Guarani. A bola volta pro time do Guarani, lado direito o time do Audax faz pressão aqui no comecinho deste primeiro tempo do campo de ataque. Bola pelo lado esquerdo, é lateral, posse de bola pro time do Audax. Bola pro Kel,
Kelvin. É o lateral esquerdo da equipe do Audax. Soltou essa bola pro Marquinhos. Marquinhos dominou, soltou. Toca a bola pela direita para Adriel. Vem pro campo de ataque, trabalha, posse de bola. O zagueiro da equipe do Audax perdeu. Marcílio deu o bote, ganhou. Deu a bola pro Rondinelli. Solta pro Marcílio, lado esquerdo. Chega, bate na zaga da equipe do Audax, no Bruno Lima. A bola voltou, sobrou, ficou vivo aqui na intermediária, lado esquerdo. O Guarani faz a pressão com o Eric. Chega, bate na bola. Jogador da equipe do Audax. Era posse de bola pro Guarani, hein? Eu vi daqui que essa bola saiu, rapaz. Mas o árbitro não viu, o auxiliar também não. Segue o jogo. Posse de bola pro time branco da cidade de Audax. Adriel deixa a bola para Romário. Romário dominou, trabalha a bola com Adriel. Vai tocando bola. O time do Audax, você está na Rádio FI, Rádio Futebol Interior. Na sequência tem Sertãozinho e 15 de Piracicaba com a Rádio Educadora de Piracicaba. Posse de bola para Léo Rocha, o capitão. Joga essa bola um pouco mais atrás por Marquinhos. Marquinhos domina. Círculo central do gramado, campo de defesa. Solta a bola, trabalha com os zagueiros. Adriel e Romário. Vira o jogo, toca na esquerda. Eita, nós, hein? E Kelvin, faltou categoria agora, hein? A bola deu em você, hein, querido? Picou, foi embora. Kevin. Não tem o L? Não. Então tá bom. Então vamos tirar o L do Kelvin. Fica só Kevin. Vai lá, Kevin. Tira o L fora, viu, Marcelo? Kevin. Muito bem. Posse de bola para o time do Guarani. Bola pela meia esquerda. É com o número 8, o Eric. Kevin Kesley. O Kesley vai ficar para lá, viu? Bola com o Bruno. É o Mendes. Tocou na direita para o Lennon. Vem Bugre. Campo de ataque. Cruzamento na boca do gol. Sobe. Romário tira. Ela caiu no peito do Léo Rocha. Sai jogando para o time do Osasco. Solta essa bola aqui do lado direito para Vinícius. Bateu contra a marcação do jogador do Guarani. A bola se perde e vai embora. É lateral. Posse de bola. Campo de defesa. Lado direito. Favorece o time do Audax. City Bar. O melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Conosco também Ferrolínea, comércio de ferro e aço para a construção civil. Acesse ferrolínea.com.br. Abraço pro Matheus, toda a turma lá da Ferrolínea. Posse de bola pro time do Audax, bola com Rodrigo e Yuri. Ele trabalhou, soltou a bola aqui do lado esquerdo. Toca essa bola pro Léo Rocha, vai trabalhando, posse de bola, vem pro campo de ataque o time do Audax. É bola com o Kevin. Kevin domina das costas para a marcação do capitão Baraca. Devolveu, tocou a bola um pouco mais atrás, meia esquerda pro Marquinhos. Deu toque curto, chega na bola, bate o pé na bola ali o zagueiro Adriel. Com a perna canhota, ela caiu aqui no campo de defesa pro time do Guarani, pro Lombardi. Deu errado, recupera a posse de bola Bruno Lima. É pro time do Audax. Solta essa bola na frente pro Vinícius. Solta atrás, recua mais ainda pro goleiro. É da equipe do Audax, o Jefferson, número 12. Perna direita, despacha a bola pro campo de ataque. Jogador do Audax empurrou o zagueiro do Guarani, hein? O árbitro viu, tá parado o jogo. Falta, posse de bola, campo de defesa. É pro time do Guarani. O árbitro da partida é o Márcio Roberto Soares. Ele que tem 39 anos. E agora o árbitro parou o jogo, pegou uma falta para cima do jogador da equipe do Guarani, o Nazário. Tá parado o jogo, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time do Guarani. DD Autopeças, a melhor e mais completa de Paulínia. Posse de bola para o time do Guarani aqui no campo de defesa. Bola com o Lombardi, perna direita, despachou a bola aqui. Ela pro Rondinelli, caiu no peito. Na cabeça do jogador da equipe do Audax. A bola sobrou no meio pro Bugre. Vai trabalhando Baraca, soltou essa bola pro Marcílio. Toque errado, a bola sobra pro time do Audax do meio. Bola com o Léo Rocha, soltou pro Robert, experiente jogador da equipe do Audax. Solta essa bola na direita, tá impedido. Tá impedido o Vinícius. O árbitro viu, o auxiliar também. Tá parado o jogo aí, Melo. O jogador do Audax realmente estava adiantado. O impedimento marcado. Se eu não me engano, é o primeiro impedimento do jogo, né? A bola favorece ao Guarani. Campo de defesa 0-0, né? O sol ainda está aparecendo aqui na cidade de Osasco, mas tem um ventinho, viu? Já começa a esfriar, a baixar a temperatura aqui, viu, Marcelo Cossato? Eu já coloquei a minha blusa do futebol interior porque o vento aqui é gelado. Né? Porque senão a careca vai ficar gelada, hein? Não, já cuidei da careca, viu, Washington Melo? E agora a bola veio pertinho aqui onde estávamos. Lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito. O Carlos não tem esse tipo de problema, né? Porque com aquele cabelo esvoaçante não tem como, mais o gel, né? Não tem como deixar a cabeça gelada. E também o cabelo não se movimenta, fica fixo. É posse de bola pro time do Audax, bola na frente, procurava o Vinícius fazer a jogada, a zaga da equipe do Guarani tirou, ela veio de novo, alongada aqui do lado direito pro Robert. O Robert já passou por mais de 1.800 times do futebol brasileiro. É mais fácil falar os times que o Robert não jogou do que os times que ele jogou. Em Campinas não jogou.
né? Não jogou no Guarani, não jogou na Ponte Preta, não jogou também no Red Bull Brasil. É lateral, posse de bola para o time do Audax pelo lado direito, bola com o Bruno Lima. Bruno Lima dominou para lá, para cá, solta essa bola aqui do meio, é pro Rodrigo Yuri, sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca aqui do outro lado para Renatinho, vai para cima do Lennon, cortou para a perna direita, é a perna boa para bater pro gol, ele preferiu recuar essa bola um pouco mais atrás da intermediária, pro número 5 Marquinhos, mais atrás ainda é pro Adriel, todo o time do Audax com exceção do goleiro no campo de ataque, o Guarani é pressionado nesse momento de jogo, a bola aqui pelo lado direito, vai trabalhando, a bola com o Rodrigo Yuri, ganhou da marcação, vai para cima ali do Marcílio, para lá, para cá, das costas para a marcação, chegou o Marcílio, fez a falta. Chegou o Marcílio, fez a falta, óbito para a marca. Falta ou lateral, né? Pro time do Audax. Bruno Lima estava na jogada. Vamos ver se é bola no chão ou lateral. Lateral. Posse de bola, campo de ataque, lado direito. Favorece o time do Audax, estamos na marca de 6. 6 minutos passados deste primeiro tempo, nona rodada Campeonato Paulista. Série A2, 0 Guarani, 0 Audax aqui no José Liberati. O time do Audax perdeu o ataque, o Guarani fica com a posse de bola, dá um bico na bola, o Fernando Lombardi. A bola cai aqui na intermediária, mas a zaga da equipe do Audax tira. A bola caiu no campo de defesa, lado esquerdo. É pro Guarani, pro Eric, estufa o peito, vem pro campo de ataque. Tá passando o Nazário, ele viu, tocou pra ele, dominou, perna esquerda, bateu pro gol! Já era! Gol! É do Guarani, é do Nazário! Alegria, alegria, a galera na marca de 6 minutos passados deste primeiro tempo. Primeira chegada com efetividade do time do Guarani pelo lado esquerdo. A bola chegou para o Bruno Nazário, da entrada da grande área, já dentro da grande área. Ele dominou com a perna direita, com a perna esquerda, chutou cruzado, longe do alcance do goleiro Jefferson, que nada pôde fazer. Guarani está na frente, Bruno Nazário pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida bugrina. É, goleirão Jefferson, essa não deu pra você, já era, tá no fundo da rede. Guarani 1, Audax 0, Guarani 1, Audax 0. Detalhe do gol, a selfie do gol aí, o Washington Melo. É, para o detalhe na velocidade, né, do Eric ali pelo lado esquerdo, ganhou do lateral na velocidade e acabou tocando ali na entrada da grande área pro Bruno Nazário, né, ele dominou e já bateu de pé esquerdo, né, chute cruzado, a bola foi no outro canto esquerdo, olha o Guarani. De novo, o zagueiro falhou, a bola sobrou quase que pro Eric, quase que o Bruno Lima dá presente de novo pro Eric aí, Melo. É, e foi pra rede, portanto, o Bruno Nazário na primeira chegada no Bugre. O primeiro gol, Bruno Nazário, é o terceiro gol dele neste campeonato. Guarani bonito na frente, Guarani 1, Audax 0. Guarani sai na frente, Guina Paiva, comentarista da Rádio Futebol Interior. O Guarani sai na frente, Nazário foi pra rede, 1 pro Bugre, 0 pro Osasco. Era normal nesses 6 minutos uma disputa no meio de campo para saber qual equipe marcaria mais, qual equipe que dominaria esse meio campo. Até esse momento, até os 6 minutos, o Audax me parecia que estava dominando um pouco mais o meio. Mas aí numa arrancada do Eric pelo setor esquerdo, muito boa a jogada dele, enfiou em profundidade pro Bruno Nazário, ele adentrou dentro da área e bateu indefensável pro goleirão da equipe do Audax, merecido, o Guarani 1-0. E olha, vai ter expulsão, hein? Merecia ser expulso. É, o Bruno Lima, né? O Eric tava caído, o árbitro já tinha marcado a falta. Ele deu um bico na bola na cabeça do jogador do Guarani. Aí não, hein? Aí é a tal da falta de educação, hein, Washington Melo? É, e o Bruno Mendes chega ali pra cima do árbitro, Montinelli também, todos querendo aí o cartão, né, pro jogador do Audax. Me parece que ficou só no cartão amarelo ali, hein, Marcelo? É, só no amarelo pro número 2, né? O Bruno Lima. Primeiro cartão do jogo, falta de educação do lateral da equipe do Audax. A gente reclama tanto da torcida, né? Fala que às vezes o torcedor não vem pra torcer, o torcedor vem pra fazer baderna, né? E os caras dentro do campo às vezes dão um mau exemplo. Vida dura, hein? Posse de bola pro time do Guarani, vem Leno, o Guarani vence o jogo 1-0. A bola pro Ricardinho, tocou pro Nazário, o artilheiro do jogo até aqui, bola perdida, chega a zaga, recuperação do time do Audax. O Audax trabalha a posse de bola aqui do lado esquerdo com o Kevin, solta essa bola pro Robert vai correr, o comandante de ataque aqui na frente, chega antes do Marcílio, ganhou a posse de bola, na verdade quem tá lá, o número 7, o Vinícius, aos trancos e barrancos, chega Leno, tira, na sequência a bola com o Nazário, subiu o pé ali. O Kevin, lateral esquerdo da equipe do Audax, a bola fica pro time do Guarani, o árbitro
marca pé alto, 2 lances, favorece o time do Guarani aqui no campo de defesa. Marcelo. Oi. Ouvindo a galera, seu nome? Cleiton. E aí, Cleiton, o que tá achando do time? Começou bem, 1-0 já Nazário? Começou muito bem, agora tá pra cima, tá muito bom o jogo. Legal, tá aí o Cleiton falando aqui na rádio FI, Guarani ganhando 1-0, Marcelo. O Guarani à nossa esquerda, junto com a torcida nesse primeiro tempo também. A torcida fica aqui à esquerda da cabine, atrás do gol defendido neste primeiro tempo pelo goleiro Bruno Brígido, da equipe do Guarani. Vai chegando gente, o torcedor do Guarani tá chegando aqui em Osasco. Olha, eu tô pra te dizer que tem mais torcedor do Guarani do que do Audax. E hoje tem uma promoção, o seguinte, quem aparecer aqui com a camisa do Audax ou com uma camisa vermelha, não paga ingresso. Assiste o jogo na boa. Mesmo assim o torcedor não comparece. Bem que a campanha do Audax também, hein, é de chorar. Pegou no microfone, quer falar? Fala aí, Arthur Eugênio. Girando o placar. Muita gente querendo saber os outros resultados de hoje do Campeonato Paulista da 2. São Bernardo ganhou da Portuguesa de 1-0 e é o líder da competição. 21 pontos. Água Santa apenas empatou 0-0 com o Oeste. E o Taubaté ganhou de 2-0 da Votuporanguense. Nesse momento o Guarani está com 18 pontos ganhos e é o vice-líder da 2. Vai muito bem, obrigado Bugre. Vai vencendo o jogo, vai colocando situação complicada pro Audax e a Portuguesa que se cuide, viu? Porque se cuida não que vai pra Série 3, ano passado quase foi. É posse de bola pro time do Audax, bola com o número 11, é o Renatinho, perdeu, o Guarani vem nela. Bola com o Bruno Mendes, drible da Vaca, invadiu a grande área, lado direito, tocou pra trás, por que não chuta? Chuta, Bruno, o torcedor aqui à minha frente disse, bate pro gol, Bruno Mendes. Ele preferiu tocar, ficou melhor pro goleiro que fez a defesa, Washington Melo. Ele teve a chance, né? Deu o drible da Vaca pra cima do marcador, mas na conclusão ali quis o passe onde deveria ter chutado, aí pegou mais grama do que bola, e agora o Bruno Mendes ali olha para o banco de reservas, justamente com o Humberto Lousa pediu, Bruno, você teria que ter batido pro gol, meu filho. Ele preferiu o passe e perdeu aí a oportunidade, o Guarani, de marcar o seu segundo gol. Vence 1-0, o Bruno Nazário foi pra rede. Guarani vence o jogo 1-0. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 12 minutos e 40, 12 e 40 passados deste primeiro tempo aqui, Campeonato Paulista Série A2. Osasco, estádio José Liberati. No placar te contei não, confere comigo, ó, o Guarani vai vencendo, Bruno Mendes foi pra rede. 1 pro Guarani, 0 pro Grêmio, Osasco, Audax. Arthur. Um pouco mais cedo em São Bernardo do Campo, o São Bernardo ganhou da Portuguesa por 1-0. Em Diadema, Água Santa 0 para o Oeste. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Marcelo Corsato. Eu, você e tudo, Equipe Cartão. Nota 10. Cartão pra quem? Pro Robert, número 9 ali do Audax, reclamação, o árbitro marcou uma falta técnica e ainda, aplicou o cartão amarelo pro número 9 do Audax, Bugre na frente 1-0. Muito bem, Robert, número 9, portanto, recebendo o cartão amarelo. Eu tive a impressão que teria sido pro número 10, né? Mas foi pro 9, estamos com o Washington Melo. Foi pro 9 o Robert, experiente centroavante da equipe do Grêmio, Osasco, Audax. É posse de bola para o time do Audax pelo lado esquerdo, vai trabalhando por ali com Kevin. Vai para cima da marcação do Lennon. Ele é forte, dá o corpo, ganhou do primeiro, corta o Ricardinho, fica com a bola, tocou um pouco mais atrás pro Renatinho. Jogou essa bola dentro da grande área, no segundo pau, Bruno Brígido. Sai do gol, goleiro do Guarani para fazer a defesa. City Bar, o menor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Na sequência do jogo do Guarani, você vai ficar com o Sertãozinho e 15 de Piracicaba, com a retransmissão da Rádio Educadora de Piracicaba. Amanhã, cedinho, já tem jogo aqui na Rádio FI. A Inter de Limeira pega o Juventus na Mooca, na Rua Javari. Estaremos com a Rádio Educadora de Limeira. Olha o zagueirão do Audax, rapaz. Deu um bico para trás aqui pro goleiro. É que a bola chegou fraca para ele, pro Jefferson. Põe no peito, sai jogando o goleiro da equipe do Audax. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. Acesse ferrolinea.com.br. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. Guina Paiva, 15 minutos passados deste primeiro tempo. O Guarani vence o jogo 1-0. Estou gostando da postura do Guarani nesse primeiro tempo. Uma linha defensiva
defensiva muito bem postada, não dando oportunidade para que os atacantes da equipe do Audax roubem essa bola e penetrem na defesa da equipe de Campinas. Então estou gostando, até o momento 2 linhas, né, uma linha de 4, uma linha com 2 volantes, depois 3 jogadores atacantes e apenas o Bruno na frente, o Bruno Mendes na frente. O Guarani está jogando muito bem nesse primeiro tempo. Audax no campo de ataque, bola com o Renatinho, bateu pro gol, bateu tão mal que a bola vai sair lá na linha de lado, hein? Pegou mal na bola o Renatinho, a torcida do Guarani espera que ele faça isso sempre, pelo menos no jogo de hoje, hein, Melo? Continue assim, que a galera vai adorar. E a torcida do Guarani segue, né? Chegando até aqui o estádio José Liberati, informação que muitos torcedores estavam aqui, né, nos bares que ficam aqui, próximos aqui ao estádio. A galera não é de ferro, né, ô Marcelo? Todo mundo dando aquele tapa no beiço, tomando aquela gelada, para depois vir aqui pro estádio. Então o torcedor vem chegando e a presença da torcida do Guarani neste momento é maior que a torcida do Audax, com ingresso de graça, camisa vermelha e tudo. Esse Washington Melo, Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Curta a nossa fanpage Futebol Interior, estamos ao vivo também pelo Instagram Futebol Interior e tem Futebol Interior TV, hoje tem transmissão, Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time do Guarani pelo lado esquerdo, bola com o Eric, chegou derrubando tudo ali o jogador da equipe do Audax, o Vinícius, e ganhou essa bola pelo lado direito, o árbitro não deu a falta, bola pra ele, espichou o passe, tocou na frente no comando pro Robert, for alongar passe assim pro Robert, ele não vai chegar em nenhuma, hein? Experiente jogador da equipe do Audax, a bola sobra pro goleiro Bruno Brígido, sai do gol para fazer a defesa, já sai ligando aqui o campo de defesa, toca a bola para Fernando Lombardi, o Lombardi deixa essa bola, toca para Ricardinho cabeludo, também cabelo esvoaçante, soltou essa bola do lado esquerdo para Marcílio, deixa a bola para Lombardi, toca para Lucas Cal, ele que foi emprestado pelo São Paulo pro time do Guarani, domina com a perna direita, chega para cima dele o Robert, a bola fica no meio pro time do Guarani, bola com o Bruno Nazário, o Lennon briga, chega também o Baraca, ganha o capitão da equipe do Guarani, a bola caiu na meia direita pro Nazário, escapou dele, chegou o Yuri, meteu o pé na bola, tirou, a bola voltou, sobrou pro time do Audax, mas bateu na mão do Bruno Mendes, o árbitro para, marca a falta, tá parado o jogo. Rádio Futebol Interior no Campeonato Paulista Série A2. Jornada Esportiva Equipe Nota 10, oferecimento Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil, 19-3363-1366. Estamos com a Rádio Futebol Interior, conosco também Infinity Sat, o Web Rádio. Um abraço mais uma vez lá pro Paulo Henrique, tá junto com a gente, vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola o time do Audax, pelo lado direito pra lá, pra cá, pedalou, vem cruzamento dentro da grande área, na boca do gol, sobrou pro Léo, vai fazer, bateu! Já era! Gol do Audax! Na marca de 18 minutos passados deste primeiro tempo, chegou pelo lado direito o time do Audax, pedalou por ali o jogador Vinícius, cruzou na boca do gol, a zaga do Guarani afastou, mas caiu no pé do Léo Rocha. Cartão do Audax, de bico, tocou seco, canto esquerdo alto do goleiro Bruno, que só olhou, ela balançou a rede e foi pro fundo da rede. Tá empatado o jogo aqui em Osasco, Guarani e Osasco, Audax, 1-1, Léo Rocha foi pra rede, o detalhe, a selfie do gol aí, o Washington Melo. A jogada ali pelo lado direito, né, o Marcílio não conseguiu fazer o corte, a bola dentro da grande área, o Lennon de carrinho tentou cortar, não conseguiu, o Baraca também não chegou na bola, e ela sobrou limpa ali, né, pro Léo Rocha, que meteu um canudo, uma bomba, o goleiro Bruno Brígido nem foi pra bola, né, ela no alto, sem chance, ao arqueiro Burino. Léo Rocha empata tudo igual. Audax 1, Guarani também 1. O Audax empatou o jogo. Guina Paiva, 19 minutos passados deste primeiro tempo. O time do Audax empatou com o capitão Léo Rocha. E agora, hein, Guina? O Guarani era melhor, ele tomou o gol, hein? É um erro defensivo, né, Marcelo? Um erro defensivo. O zagueiro da equipe Bugrina acabou tentando tirar essa bola e o protocolo não se fala isso, né? Quando você vai tirar uma bola, você procura tirar pelas laterais, não pro meio da zaga. E lá estava justamente o atacante da equipe do Audax, que acabou não tendo dúvida nenhuma. Dominou essa bola dentro da área, escolheu o canto e bateu indefensável pro goleiro Bruno Brígido. Empatada a partida, mas sem merecimento nenhum. O Guarani é muito mais time do que o Audax.
E agora tem um escanteio lá pelo lado esquerdo pro time do Guarani, quem sabe para fazer o segundo gol do jogo pro Bugre, hein, ou Washington Melo. É o primeiro escanteio, né, que favorece ao Guarani no jogo, lá pelo lado esquerdo, o Rondinelli, né, ajeitando, chegando ali Lucas Cal, Bruno Nazário, também o Fernando Lombardi, todo mundo na área, olha o Bugre. Vai pra bola, Rondinelli, chuveirou na boca do gol, primeiro pau fechado, sobe a zaga, tira. Nem precisou subir o Bruno Lima, né, só abaixou a cabeça e tirou. Mas tá de brincadeira o Rondinelli, né, era pra cabecear, ele manda bola meia altura no primeiro. Aí fica fácil, né, pro adversário. Tem que jogar mais alto, ou então procurar um dos zagueiros que foram lá pra dentro da grande área. Lateral, posse de bola, mas o Guarani tem chance ainda de fazer o segundo gol, de ficar de novo na frente no placar. Vai pra bola o Marcílio, é o lateral, barra escanteio. Jogou na boca do gol pro Bruno Mendes. Bruno Mendes deu pra trás, tem que avisar ele que ele joga pro Guarani, não é zagueiro não. A bola fica viva, Baraca, agora Ricardinho, jogou dentro da grande área. Sobe a zaga, mete a cabeça na bola, tira dali o Marquinhos. Ela caiu aqui na intermediária, o Guarani fica com ela, lado direito, bola com o Nazário. Deu pro Leno, cruzou rasteirinho na boca do gol! Zagueirão pra trás. Adriel quase entrega a pizza na casa errada, outro escanteio, Washington Melo. E seria um gol contra, né? A bola cruzada do Lennon aqui pelo lado direito, a bola rasteira. Vamos ver se o Rondinelli acerta agora, né? Capricha, hein, Rondinelli, é no alto, na marca do pênalti. 21 minutos, vai pra bola, chuveirou fechado de novo na boca do gol, deu trabalho, essa bola caiu pra Léo Rocha, aqui na intermediária, vai pra cima dele, o Lennon briga, fica com a posse de bola pro time do Guarani, tá lá do lado esquerdo, lateral e direito da equipe do Guarani, chega pra cima dele, Léo Rocha toma a frente, a bola se perde e vai embora. É tiro de meta pro goleiro Jefferson. Com 2 Fs, fazer a batida para o time do Audax. Bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. Com a gente também, restaurante e pizzaria Monte Cristo, a pizzaria do Dadá. Ótica Olho Vivo, óculos de sol a partir de R$ 79,90. Promoção válida até o final deste mês, hein? Você não pode perder. Informações 3874-4424. Ótica Olho Vivo, no Nova Paulínia. Em Paulínia, Rádio Futebol Interior, equipe nota 10 de esportes, posse de bola para o time do Audax, bola com o Adriel, recebeu essa bola, toca a bola para o Romário dá um pouco mais atrás a bola para o Jefferson, goleiro da equipe do Audax, todo de azul claro, joga aí o uniforme do goleiro do Osasco Audax, bola para o número 4, o Romário vai tocando bola, o time do Audax, posse de bola é para o time do Audax aqui no campo de defesa, a bola já vem no campo de ataque, ninguém marca o Renatinho, hein, viu bem, bola na frente, é para o Robert, cruzado na boca do gol, chega a zaga do Guarani, tira. Faltou comunicação agora ali, porque o Lombardi estava sozinho, deu escanteio de graça pro time do Audax aí, Melo. E já bateu rapidinho. Bola pra dentro da grande área, vem o toque do zagueiro do Guarani pra trás, Marcílio, chega, tira no segundo pau, ela caiu pro Eric, vai Eric, na velocidade, toca essa bola pro Rondinelli, espichou o passo pro Eric, que bola bonita, bola legal, lado esquerdo, invadiu a grande área, perna esquerda, fez o corte pra cima do zagueiro, poderia ter batido. É que ele estava do lado esquerdo, né? E a bola caiu no pé esquerdo. Se cai no pé direito, ele batia pro gol. Quando ele tentou cortar, o zagueiro chegou e tirou. Mas o Guarani chegou bem de novo na velocidade do Eric pela esquerda, Melo. Tem que explorar esse tipo de jogada, né? O Eric está bem na partida, mas só que agora eu acho que ele deveria ter tentado o chute, né? Preferiu o corte. Apareceu ali o zagueiro do Audax para tirar ali, livrar o perigo que estava rondando ali a área do goleiro Jefferson. 1-1, jogo empatado, Marcelo Cossato. Rádio Futebol Interior, equipe nota 10 de esportes. Estamos também no Instagram. Siga-nos, Futebol Interior. Procura a gente lá também no Facebook, a nossa fanpage Futebol Interior, ou ainda no nosso canal no YouTube, a TV Futebol Interior. Futebol Interior TV, vem novidades, programas ao vivo pra você. Fique ligado, se inscreva no nosso canal, vai ser um prazer ter você lá no Futebol Interior TV. Eu vou entrar aqui no Instagram pra também acompanhar a galera que tá junto com a gente, pra mandar um abraço pra você que tá no Instagram, acompanhando a nossa transmissão. Seja muito bem-vindo, só procurar lá, Futebol Interior. Um abraço pro Alvão, time grande tá junto com a gente, abraço pra você, Alvão, obrigado. O Adelson Santos também tá acompanhando a nossa transmissão. E agora o jogo tá parado, o árbitro pegou impedimento aí, Washington Melo? Exato, e a galera não gostou, né? Ficou aqui na reclamação, mas o impedimento foi marcado. Eu achei que o assistente dessa vez acertou.
O Bruno Mendes estava adiantado. Toca a bola, campo de defesa, o time do Audax. Bola com o Adriel, deu pro Romário. São jogadores que mais pegam na bola. Os dois zagueiros da equipe do Audax. Soltou essa bola aqui do lado esquerdo, já no campo ofensivo para Kevin. Pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação. Chegou, roubou por ali o Bruno Nazário. O Lennon pediu, ele tocou pra ele. No meio do caminho tava o Renatinho. A bola voltou, sobrou pro Guarani. Intermediária, Bruno Mendes tá bem recuado aqui no campo de defesa. Tentou alongar o passe lá pro Rondinelli. Bruno Lima já tem cartão. Meteu a cabeça na bola, deu a bola no meio pro Vinícius. Recua essa bola, toca pro Adriel. Soltou a bola aqui no meio, vai trabalhando com o número 5, que é o Marquinhos. Marquinhos levanta a cabeça, pede a movimentação dos companheiros. Ele prefere tocar a bola aqui a domicílio pro Adriel. Vem o zagueiro central, solta essa bola um pouco mais atrás pro Marquinhos. Vai tocando a bola o time do Audax, o Osasco Audax. Obrigado você que tá junto com a gente, seja bem-vindo. Estamos no Instagram e no Facebook, Futebol Interior. E também estamos no Futebol Interior TV. Se inscreva no nosso canal, vem novidades por aí. Um abraço lá pro Giovanni Paiola, tá nas redes sociais com a gente também nessa transmissão. Vai tocando bola o time do Audax, bola com o Romário. Romário parou, pensou, tocou a bola no meio, vai trabalhando por ali com o Vinícius. Vinícius deu essa bola errada. O Guarani ganha com o Ricardinho, sobrou no meio pro Rondinelli, tocou na canhota. É pro Eric, soltou no meio pro Ricardinho. Chega a zaga, joga pra trás, tira. Será que vai sair para escanteio ou não? Chega Bruno Lima, evita a saída. O Eric ficou caído, pediu falta. O árbitro não deu posse de bola pro time do Osasco Audax. Já é o terceiro avião que eu vejo passar aqui nas proximidades do estádio, né? Do estádio Rochdale. É o bairro, né? Onde fica localizado o José Liberati. Posse de bola pro Audax, perdeu. O Guarani ganha. Bola pro Bruno Mendes, deu a bola pro Nazário. Soltava na frente pro Rondinelli. É difícil entender isso, esse posicionamento, né, o Guina Paiva, mas às vezes o Rondinelli ele fica mais adiantado do que o Bruno Mendes e que o Bruno Nazário. É normal esse posicionamento, até porque o Humberto Loser treina esse tipo de situação. O Guarani joga num 4-2-3-1 com esses três homens adiantados, o Bruno Nazário, o Rondinelli e o Eric, e apenas o Bruno Mendes à frente. Então é normal que isso aconteça, há esse revezamento entre o Bruno Nazário e o Rondinelli. Ora, um está quem está pro ataque, o outro recua para fazer a função de meio campo, e assim por diante. Então o Guarani faz muito bem essa situação de troca de seus atacantes para montar esse ataque diante da equipe do Osasco Audax. O Osasco melhorou um pouquinho, o Osasco melhorou depois da feitura do gol, se posicionou um pouco mais. O jogador número 11 da equipe, o Renatinho, é o principal jogador, só que a zaga bate muita cabeça. O Guarani precisa ficar atento a isso e fazer com que os seus atacantes sejam incisivos na roubada de bola, porque na roubada de bola dessa pode surgir o segundo gol da equipe do Guarani. O Alvão tá mandando boa tarde para você, viu, Guina Paiva? Alvão. Grande abraço pro Alvão. Tá junto com a gente aqui no Instagram. Obrigado você que tá junto com a gente pelas redes sociais. Também Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Posse de bola pro Audax. O Guarani ganha. A bola fica com o Baraca, capitão do time no campo de defesa. E atenção, torcedor. Toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Vai marcar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 27 minutos e meio, 27 e meio passados desse primeiro tempo. O Guarani vem pro campo de ataque, boa bola pro Bruno Nazário, invadiu a grande área, bateu pro gol! Já era! Gol! É do Guarani! De novo ele, Nazário, achou o espaço no meio dos zagueiros, uma bola que vem enfiada na intermediária, que passe sensacional, ele invadiu a grande área com toda a calma, com toda a categoria, olhou o posicionamento do goleiro com a perna esquerda, tocou no cantinho, o Jefferson chegou a tocar na bola, tinha um zagueiro junto também que não conseguiu fazer o corte, a bola morreu no fundo da rede, Bruno Nazário faz o segundo dele, o segundo do Guarani no jogo, coloca o Guarani de novo na frente, Bruno Nazário pode comemorar a festa toda sua da torcida bugrina, goleirão Jefferson, essa não deu pra você, ó, já era, tá no fundo da rede de novo, o Guarani tá na frente aqui em Osasco, Guarani 2, Osasco Audax 1, o detalhe, a selfie do gol do Guarani aí, o Washington Melo. Na pressão, né? O Guarani conseguiu roubar a bola ali no meio campo com o Rondinelli, que meteu uma bola açucarada, né? Um lançamento perfeito a Lazeron, e o Bruno Nazário, né? Ganhou do zagueiro na velocidade, invadiu a grande área, e na saída do goleiro Jefferson,
meteu a bola por baixo, né? No cantinho, bola rasteira. Nazário deu um mortal ali na comemoração do gol. É o segundo gol do Nazário no jogo e o quarto dele no campeonato, hein? O vice agora atrás apenas o Bruno Mendes, que tem 5. Bruno Nazário 2 vezes. Guarani mais uma vez à frente do marcador. Guarani 2, Audax 1. O Guarani faz 2-1 para cima do Audax, ia girar o placar, o jogo estava empatado. Estamos na marca de 30 minutos cravados deste primeiro tempo. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Marcelo Corsato. Conosco, Infinity Sat Web Rádio. Um abraço para a rapaziada que está junto com a gente na Infinity Sat, acompanhando a nossa transmissão. Seja bem-vindo, você que está junto com a gente, está na sua casa, está no carro, está no trabalho. Muito bom ter a sua companhia, a sua audiência e o seu carinho. Valeu você que está sempre acompanhando a gente, viu? Você que está sempre junto com a gente aí nas redes sociais, você que nos segue lá no YouTube. E agora o técnico do Audax, o Leandro, ele reclama de uma entrada aqui do jogador do Guarani, o Nazário. Foi Marcelo, ele para cima do jogador do Audax. O jogo está parado. Pois não, Melo? Vamos ouvir aqui a galera. O Eduardo. Mora onde, Eduardo? Eu sou de Indaiatuba, mas sou nascido em Campinas. A gente vai no Guarani onde o Guarani estiver. Beleza, o que tá achando aí do jogo? Nazário arrebentando. O Nazário é um jogador acima da divisão, né? Todo mundo sabe. Colocou no pé dele, ele roubou no meio de campo. Cara a cara não tem jeito. É fundo de rede, é gol. E estamos aqui, vamos fazer mais 2, 3 até o fim do jogo. Valeu, tá aí o Eduardo de Indaiatuba aqui em Osasco, acompanhando a galera no microfone aqui da Rádio F. Bugrão na frente, hein, o Corsato, 2-1. Guarani 2-1, 2 gols de Bruno Nazário, vence a equipe do Osasco Audax. Posse de bola pro time do Audax, chega aqui no campo de defesa, a bola fica com o goleiro. Placar ao vivo, futebol interior, vai lá, Arthur Eugênio. 2 grandes clássicos hoje no futebol brasileiro. No Rio de Janeiro, na verdade, o jogo está sendo na Arena Pantanal, em Cuiabá. A falência total do futebol do Rio de Janeiro, não tem estádio para grandes jogos. Fluminense 2, Flamengo 0. E o clássico paulista 0-0. Olha o time do Audax, bola na frente pro Robert, tocou na entrada da grande área, o toque, já era, gol, do Audax. Na marca de 32 minutos passados deste primeiro tempo, deu um apagão na zaga da equipe do Guarani, hein? A bola sobrou pro Robert. Na entrada da grande área, deu de garçom, não quis fazer. Tocou pro Vinícius, que vinha livre do outro lado. A bola pro Vinícius, que só escorou a bola pro fundo da rede. Tá empatado o jogo no José Liberati. De novo tá tudo igual. Vinícius pode comemorar a festa toda sua da torcida do Audax. Goleirão Bruno Brígido. Essa de novo não deu pra você, amigão. Já era. Tá no fundo da rede. Agora Guarani 2. Audax também 2. O detalhe, a selfie do gol de empate aí, o Washington Melo. Não deu pra entender muito bem o que aconteceu, né? O Lennon aqui não estava no setor aqui defensivo, na marcação aqui do Robert, né? Que apareceu livre aqui pelo lado esquerdo. Parecia que a zaga do Guarani estava dormindo, né? Ninguém viu absolutamente nada. Apareceu o Robert, lado esquerdo, na saída do goleiro Bruno Brígido. Ele tocou lá do outro lado, né? Acompanhava muito bem ali o Vinícius Balotelli, que não teve trabalho algum. Sem goleiro, apenas tocou pro fundo da rede. Tudo igual, hein? 2-2, Guarani e Audax. Vinícius Balotelli é o nome do homem, rapaz. Empatou o jogo pro time do Osasco Audax. O Robert não quis fazer o gol, tocou a bola pra ele. E agora o jogo tá parado, falta. Campo de defesa favorece o time do Guarani. Guina Paiva, o jogo de novo, tá tudo igual, 2-2. 2 erros defensivos, né? O Guarani não pode tomar 2 erros defensivos iguais a esse. No primeiro, uma pichotada do sistema defensivo, jogou no pé do jogador da equipe do Audax. No segundo também, não pode deixar o Robert, que é experiente, tudo bem que é um jogador que não tem mais aquela velocidade de antes, mas é um jogador totalmente experiente. Ele simplesmente rolou para que o seu companheiro Vinícius fizesse o gol. 2 gols de apagões defensivos da zaga do Guarani não pode acontecer numa equipe talentosa, numa equipe de competência que é o Guarani.
O Guarani sofre o empate logo depois de ter feito o segundo gol. Tá tudo igual, 2-2. Nazário 2 vezes pro Guarani, Léo Rocha e o Balotelli, Vinícius Balotelli pro time do Audax. Posse de bola pro Audax aqui no campo de defesa, Jefferson. Ele deu um toque na bola pra chutar, adiantou demais, quase que o Nazário chega. Bola de goleiro pra goleiro, cai nas mãos do Bruno Brígido. Sai do gol pra fazer a defesa o goleiro do Guarani. Rádio Futebol Interior no Campeonato Paulista, Série A2. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Bola pro time do Guarani, tá impedido, Bruno Mendes. Toque do Nazário, bem na minha frente aqui, acertou o auxiliar, o número 1, o Luiz Alexandre Nilsen, de 44 anos. Posse de bola, campo de defesa, favorece o time do Audax. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. E o técnico do Audax, o Merit, já coloca ali seus jogadores no trabalho de aquecimento, hein? Guarani pressiona, o time do Audax tem dificuldade de sair jogando aqui no campo de defesa. A bola recuada pro goleiro Jefferson Picasso na bola antes do Bruno Mendes. Solta essa bola lá no campo de ataque, ela cai do lado esquerdo defensivo, bola com o Marcílio. É de cabeça, a bola sobrou com o Baraca, furou, a bola voltou, sobrou pro Bruno Lima. Vai pra cima da marcação do Eric, solta essa bola na direita pra Vinícius, o Balotelli. Ele que fez o gol de empate, o segundo do jogo pro time do Audax. A bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Guarani no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19-3363-1366. Aqui Campeonato Paulista, 9ª rodada, Série A2, cidade de Osasco, estádio José Liberati, tá tudo igual. 2 pro Guarani, 2 também é pro time do Audax. Você pode acompanhar a nossa transmissão de várias fórmulas, né? Temos o nosso site, radiofi.com.br. Você pode acompanhar também pela Infinitsat Web Rádio. O Paulo, toda a turma lá, um abraço para vocês, obrigado aí pela companhia com a gente. E também nas redes sociais, Futebol Interior no Instagram e também no Facebook e Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube. Vem Guarani, campo de ataque, bola com o Baraca. Chegou pra cima dele ali, o Baraca aqui no campo de ataque como se fosse um ponteiro, hein? Mas era escanteio, hein? O árbitro não marcou escanteio, mas o assistente marcou tiro de meta. Foi o último toque do jogador do Audax, né? Tá de brincadeira. Errou aí. E bem na frente ali do assistente, hein? É cego, só pode ser. Ele acertou agora há pouco o impedimento do Bruno Mendes, mas essa ele errou. Tocou o Melo, a bola foi tocada por último nitidamente pelo zagueiro goleirão, da equipe hein? do Audax. Mas o Jefferson, pelo pouco que eu vi dele, Guina Paiva, parece que ele tem um pouco de domínio de bola, ele sabe jogar com os pés, né? Tem sim. Falta algumas situações para ele, alguma deficiência técnica a ser corrigida, mas até parece um bom goleiro, sim. E o jogo, Guina? O Guarani, o que tem que fazer pra ficar na frente e manter o resultado? Não pode dar esses apagões que vem dando, né? Infelizmente, 2 apagões desse, 2 gols do adversário. O Guarani tem que se concentrar, o sistema defensivo tem que se concentrar. Tá sendo hoje muito bem protegido pelo Baraca e também pelo Ricardinho, mas não pode dar mole não. O Fernando Lombardi hoje mal posicionado em alguns lances. O Lucas Cal também, são jogadores que ainda não se entrosaram dentro de campo. Hoje é nítido que Lucas Cal e Fernando Lombardi não estavam entrosados dentro dessa situação de jogo. O Guarani é muito bem no setor de meio campo para frente, mas defensivamente hoje demonstra hoje dificuldades nessa partida contra o Osasco Audax. E aqui o Guarani vinha para o campo de ataque, a bola sobra para o time do Audax, bola com o Renatinho no campo de defesa. São 2 jogadores do Guarani fazendo a pressão, deles o Lennon, sem fazer falta, Lennon puxou a camisa. É isso que eu não entendo, cara. Tem 2 jogadores na bola, um deles vai e faz a falta. Espera, vai ganhar a bola. O cara tava sem saída, espera um pouco. Fez a falta, tá parado o jogo. Falta, posse de bola pro time do Audax, aqui no campo de defesa. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, no centro de convivência em Campinas. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. Acesse ferrolínea.com.br. Também conosco, Churrascaria Recanto do Sul. 20 anos em Paulínia, em frente ao Corpo de Bombeiros. O Guarani pressiona aqui no campo de ataque, o time do Audax tem que rifar essa bola lá no campo de ataque do Audax. A bola fica nas mãos do goleiro Bruno Brígido. Na sequência, mais Série A2, hein? Sertãozinho e 15 de Piracicaba com a Rádio Educadora de Piracicaba. Amanhã mais Série A2, a Inter de Limeira vai à Rua Javari enfrentar o Juventus. Edmar Ferreira
toda a equipe da Educadora de Limeira, transmitindo esse jogo. A Rádio Futebol Interior retransmite a partir das 9 da manhã. O jogo é às 10 da manhã. Posse de bola pro time do Guarani, bola com o Rondinelli, deu pro Lennon, tocou pro Bruno Mendes, escapuliu dele. E aí o Bruno Lima estava na marcação, ganhou. Zaga central, chegou o zagueirão, o Adriel meteu um picaço na bola. Ninguém do time do Audax no campo de ataque. Posse de bola pro time do Guarani. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, girando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 39 minutos e 40, 39 e 40 passados deste primeiro tempo. Campeonato Paulista Série A2, 9ª rodada aqui em Osasco. No placar da Rádio Futebol Interior, tá tudo igual. Osasco, Audax 2, Guarani também 2, Arthur. Campeonato Paulista da 1 na Arena Corinthians. Corinthians 0, Palmeiras 0. Corinthians acaba de marcar o gol, 1-0 para o Corinthians. Nesse momento o Corinthians marca seu primeiro gol. E no Clássico Carioca, em Cuiabá, Fluminense 2, Flamengo 0. E aqui vem Audax, campo de ataque, bola com o Léo, vai pra cima da marcação do Ricardinho, tocou essa bola pro Renatinho, solta essa bola na frente, o árbitro para o jogo. Na verdade o Audax jogou a bola pra fora, porque tem um jogador do Guarani caído aqui no campo de ataque. É o Bruno Nazário, eu achei que foi falta no Nazário, viu? O árbitro deu vantagem, o Nazário ficou caído, e foi até legal aí a atitude do Kevin Kesley, meia dúzia do Audax, colocou a bola pra fora, para que o Bruno Nazário possa ser atendido, hein? Finalzinho do primeiro tempo, 2-2 Guarani Audax. Marca de 40 minutos e 50 passados deste primeiro tempo, 2-2, Campeonato Paulista Série A2, é na Rádio Futebol Interior. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 conosco, Infinity Sat Web Rádio. Seja bem-vindo, estamos também no Facebook Futebol Interior, também no Instagram Futebol Interior e tem o nosso canal no YouTube Futebol Interior TV. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal e depois clica no sininho lá para você receber as novidades, as notificações aí de novidades do nosso canal, tá? Vem aí novidades para você, além das transmissões que a gente já está disponibilizando, né? Com áudio da Rádio Futebol Interior, também você vai acompanhar programas ao vivo, pois não, Melo? Olha, a Dona Sônia aqui no Alambrado já xingou o árbitro pra caramba. Ô, Dona Sônia, não pode falar palavrão não, me ajuda aí, produção. Esse juiz é muito forgado. Os dois que nós tomamos foi falha do Marcílio. O Humberto tem que chamar a atenção dele pra ficar esperto na porra do bagulho. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 66. É, Dona Sônia, e a mãe da senhora? Minha mãe tem 89 anos. Bugrina também? A família inteira é bugrina, com muita honra. Eu amo Guarani. Qual que é o apelido da Dona Sônia? É Ciborgue. Opa, olha aí. Dona Sônia Ciborgue. Lá do, qual que é o bairro lá mesmo? Padre Manuel da Nóbrega? Vila Padre Manuel da Nóbrega. Um abraço pra todo mundo aí. E como que a senhora veio, Dona Sônia? Eu vim com a Dona Tânia. A tia Tânia, na caravana. Que beleza. Olha aí, a Dona Sônia ficou brava com o árbitro e cornetou também o Marcílio, hein? Segundo a Dona Sônia, né, o Marcílio cometeu 2 falhas e o Guarani levou 2 gols, Marcelo. É, na primeira eu acho que foi falha dele. Na segunda, na verdade. Não, na primeira mesmo. Na primeira, que foi o gol do Léo Rocha, né? É, no segundo não teve jeito, porque o lance foi aqui do lado do Lennon, né? É, e a bobeira foi aqui do lado direito. Tá certo que a jogada terminou do lado esquerdo defensivo, né? Mas aí já tinha o Robert pegando livre aqui. Então a gente dê a César o que é de César e dê a Marcílio o que é de Marcílio. Agora pintou mais um cartão no jogo. É o terceiro e os 3 para jogadores do Audax. Foi pro meia dúzia agora, viu, Melo? Ah, pois não. Então é o famosíssimo Kevin Kesley, amarelado. Já estamos indo para 44. Estou atento aqui ao quarto árbitro para saber aí a marcação aí do tempo de acréscimo neste primeiro tempo. Beleza, daqui a pouquinho o intervalo nota 10 no comando de Arthur Eugênio, hein? Posse de bola pro Ricardinho, soltou na esquerda pro Marcílio, cruzou rasteirinho na boca do gol. Chega Adriel, mete o pé na bola, tira, a bola sobrou pra Balotelli, saiu jogando, conseguiu ganhar, tocou a bola pro Rodrigo, é o Yuri, toca a bola pro Robert, pra ninguém. Melhor pro time do Guarani, Marcelo. A bola cai na meia esquerda pra Ricardinho. Pois não, Melo? É, o doutor Eugênio que adora um ar-condicionado, hein? Chegamos aqui de Osasco, já quis abrir o vidro
Ele pediu imediatamente para que fechássemos o vidro do carro. E eu tô com a blusa aqui, o Arthur disse que pra ele a temperatura está ótima. Posse de bola pro time do Audax, bola pelo lado direito com Bruno Lima, deu pro Balotelli, cruzou na boca do gol, chega a zaga do Guarani, tira. Lucas Cal tirou pelo lado esquerdo, subiu de cabeça por ali, o Marcílio deu a bola pro Eric, vai pra cima da marcação, o jogador da equipe do Audax saiu com bola e tudo, tá parado o jogo lateral, posse de bola pro time do Guarani. A visão do jogo pra Ótica Olho Vivo, Guina Paiva. Cadê o Mickey, Guina? Tá aqui, ó. Tá aqui. Muito bem. Fala do jogo aí, finalzinho, 44,5. Dá tempo pro Guarani fazer o terceiro gol ou vai terminar assim o primeiro tempo? Não, dá tempo pro Guarani aí sim. a sua bola de cristal. Dá tempo o Guarani fazer assim o gol, basta tocar um pouco mais essa bola com rapidez. O Guarani vem fazendo um bom jogo, meio campo pra frente é uma equipe muito bem concentrada, muito rápida. E bobeou o time do Audax, bola com o Rondinelli, vai fazer pra fora, Rondinelli. Não, Rondinelli, calma, Rondinelli. Tinha tudo, a faca e o queijo na mão pra fazer esse gol, pra virar o jogo pro time do Guarani, pra colocar o Guarani de novo na frente. Mas perdeu, não aproveitou o Washington Melo. Teve a chance, né? A defesa, né, também do Audax é uma mãe, né? Se o sistema defensivo do Guarani está cometendo falhas, o mesmo acontece com o time do Audax, né? Uma bola fácil, sobrou ali, né, no pé ali do Rondinelli. Estou com você, né? Se ele tivesse um pouco mais de calma, poderia ter feito o terceiro gol do Guarani. Pegou muito embaixo da bola, isolou e ela passou por cima. Vamos até 47. Mais 2 de acréscimo, quando nesse momento passa mais um bichão aqui nos ares de Osasco. Vai lá, Guina Paiva, termina o comentário. A equipe do Osasco comete erros mais graves, né? Erros individuais mais grotescos. A defesa é um pouco pesada demais, não consegue acompanhar os atacantes da equipe do Guarani. Então o Guarani tem que se aproveitar isso. As bolas em profundidade nas costas dos zagueiros são muito lentos e por isso os atacantes do Guarani levam vantagem sobre essa zaga lenta da equipe do Audax. E o Guarani vem de novo, campo de ataque, bola pela direita com o Lennon, muito forte o passe. Um pouquinho mais fraco, o Lennon ia chegar nessa bola. Posse de bola lateral, campo de defesa favorece o time do Audax. Mais um para terminar o primeiro tempo, pois não, Melo? E a galera brava aqui com o Lucas Cal, hein? Qual que é o seu nome, amigo? Mauro. E aí, Mauro, o que tá acontecendo aí com o Lucas Cal? Lucas Cal, horrível, não tem condições de jogar no Guarani. Nós precisamos de um zagueiro urgente. Com essa zaga aí o Guarani não sobe. Você mora onde, ó? Moro no Jardim Planalto, em Campinas. Valeu, Maurão. Tá aí, a galera pegando aí no pé do Lucas Cal, hein? O Marcelo Cossato. Finalzinho de jogo aqui, primeiro tempo, 2-2. E agora o árbitro vai conversar ali com o Robert e com o Lombardi. Não entendi muito bem, né, o que aconteceu. O Robert vai devolver a bola lá pro time do Guarani no campo de defesa. 46-45, a torcida tá pegando no pé dos defensores. Marcílio, Lucas Cal, enfim, é o Lucas Cal que tá com essa bola aqui na zaga central. A longo passe, toca no campo de ataque pro Nazário. Já fez 2 pro Guarani, tá 2-2 o jogo. Subiu a zaga, meteu a cabeça na bola. O lateral esquerdo, o Kevin, meteu a cabeça na bola, tirou, não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro. Fim de primeiro tempo aqui no Rosdale. Guarani e Audax, 2-2. Ô Melo, dá uma panorama do torcedor aí pra gente ir pro intervalo daqui a pouquinho. O Arthur comandar o intervalo nota 10. Os torcedores estão aqui. Jogadores do Guarani aqui estão saindo. A gente vai tentar ouvir aqui o Bruno Nazário. A gente tá aqui no Alambrado. Acho que vai ficar difícil. Segue aí, Marcelo. Se tiver como eu ouvir, os torcedores estão pegando no pé do Lucas Cal, pedindo para que o Humberto Louser tire o Lucas Cal do time. Vamos ver, se der para ouvir o Bruno Nazário, eu te chamo. Me dá 1 minuto aí, antes de chamar o intervalo, viu, Marcelo? Prioridade é sua, 5:49. Olha, tá certo que foram 2 falhas do sistema defensivo do Guarani. Mas o jogo pontual, pelo menos é a minha opinião, já o Guina vai falar. Não sei se é pra tudo isso. Eu acho o Lucas Cal um bom zagueiro. O Guarani não vai subir com esse zagueiro. Por que não? O Lucas Cal é bom zagueiro, sim. Fez partidas boas já com a camisa do Guarani. Claro que tem o desentrosamento. Tem que lembrar que o zagueiro que tá aí do lado dele é o Lombardi, né? E eles estão jogando juntos há 3 jogos, né? O zagueiro titular era o William Rocha, que foi embora. Então, muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora, porque tem que ter calma. Às vezes a falta de paciência do torcedor acaba desestabilizando também o cara que está dentro do campo. Marcelo. Oi. O Nazário está chegando aqui no Alambrado. E aí, Nazário, 2 golaços, mas a defesa tem que prestar mais atenção, né? É complicado, a gente tá errando muito, mas vamos fazer os 3 pontos. Tá aí o Nazário dizendo que
A defesa que tá errando muito, não adianta, né? O Nazário faz 2 gols, a defesa leva. Então a galera pegando aí no pé, principalmente do Lucas Cal. Intervalo de jogo 2-2. Guarani e Audax. De volta, vai Marcelo Cossato. Beleza, esse é o Washington Melo. Guiná, um destaquezinho pro seu comentário no intervalo no comando do Arthur. Erros defensivos de um lado, ataque produtivo de outro. Esse é o resumo da partida de até o momento. 2 pro Audax, 2 pro Guarani. Deixa eu mandar um abraço pra Carlos Corsato, tá acompanhando a gente lá nos altos do Jardim São Gabriel. Tá acompanhando a nossa transmissão. Amanhã ele transmite Ponte Preta e Mirassol, hein, com toda a equipe nota 10. Pra City Bar, Ferrolínea, Churrascaria Recanto do Sul, Dedé Autopeças, Prone, Alimentos, Bebidas Poti, Restaurante Pizzaria Monte Cristo e Ótica Olho Vivo. Daqui a pouquinho, em 2 minutos e 25 segundos, tem um intervalo nota 10 com Arthur Eugênio. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Churrascaria Recanto do Sul, ambiente climatizado e um atendimento especial no almoço e no jantar. Realizamos casamentos e confraternizações em geral. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 19 3874 9010 3874 9010. Churrascaria Recanto do Sul, rodovia Dr. Roberto Moreira 120, no Jardim Itapuã, em frente ao Corpo de Bombeiros. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. Rádio Futebol Interior. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças, 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Construindo ou reformando, a Ferrolínea é o caminho certo para a sua construção. Vergalhão, tela para concretagem, arames, sapatas, pregos, treliça e muito mais. Faça um orçamento. Ligue 3363-1366. Entregamos em toda a região metropolitana de Campinas. Pequenas, médias e grandes construções, fale com a Ferrolínea. Tudo em ferro e aço para a sua construção. Avenida José Paulino 3916, no Santa Terezinha, em Paulínia. Acesse ferrolínea.com.br. Rádio Futebol Interior. O melhor lugar para comer na hora do almoço é na Pizzaria do Dadá. São mais de 40 pratos quentes, mais de 30 saladas, mais de 20 sobremesas. Amplo espaço com 3 ambientes. De segunda a domingo, das 11 às 3 da tarde. Na hora do almoço, venha para o Dadá você também. Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Telefone 3242-3125. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Futebol de um jeito diferente. RadioFI.com.br. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73, no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Intervalo do jogo. Estamos no intervalo do jogo. 6 minutos e 40 segundos de intervalo. Audax 2, Guarani 2.
pelo Campeonato Paulista da 2. Neste sábado nós já tivemos, além deste jogo do Guarani com o Audax do intervalo 2-2, 3 jogos já encerrados. Em Taubaté 2, Votuporanguense 0. Em Diadema, Água Santa 0, Oeste 0. E em São Bernardo do Campo, São Bernardo 1, Portuguesa 0. Aqui em Osasco, o Guarani esteve na frente 2 vezes. Marcou o primeiro com Bruno Nazário, depois sofreu o empate. Bruno Nazário fez o segundo gol do Guarani e o Audax voltou a empatar. O Washington Melo, na torcida, acompanhou o torcedor bugrino reclamando muito com a defesa do Guarani, principalmente com o zagueiro Lucas Cal. E eu concordo com o torcedor. Com Lucas Cal, o Guarani não vai subir. Vamos agora à análise do jogo. Guina Paiva, como que você sente esse primeiro tempo? 2-2, o Guarani começou bem, fez o gol, esteve 2 vezes na frente do placar, mas o jogo está empatado. Audax 2, Guarani 2. No futebol interior, a opinião de Guina Paiva. Olha, Arthur, um bom jogo no primeiro tempo, né? Diferentemente daquilo que a gente imaginava, né? Onde deveria dar só a Guarani, mas um bom jogo. O Guarani começou muito bem. No Guarani, você mesmo destacou, falhas individuais, pontual, né? O Lucas Cal, que é o alvo da torcida, falha individual desse jogador, um jogador que não se posicionou bem no primeiro tempo, em alguns lances, e principalmente num erro defensivo gravíssimo no segundo gol da equipe do Audax, diferentemente da equipe do Audax no sistema defensivo. São falhas coletivas e também falha individual, falha até de posicionamento. Tecnicamente, a dupla de zaga do Audax é uma dupla de zaga muito fraca tecnicamente, falha bastante, entrega muita bola fácil para o adversário. Então, se o Guarani tiver um pouco mais de tranquilidade de roubar essa bola do sistema defensivo, que quando tá com a bola não sabe o que fazer, pode sair daqui com um placar favorável, só que precisa tranquilidade. Enquanto que na defesa do Guarani, falha pontual, falha de um zagueiro, falha de posicionamento muitas vezes. Então o Guarani precisa, mais do que nunca, ter essa correção. O técnico Humberto Loser tem que chamar esse menino, que é garoto ainda, o Lucas Cal, e conversar bastante com ele. Pedir que ele se entre mais concentrado dentro da partida, porque em alguns momentos a gente imagina que o Lucas Cal parece que ele está disperso na partida, e não pode. Zagueiro, a gente sabe que muitas vezes quando acontece uma falha é inevitável, vai sair cara a cara com o goleiro, como acabou saindo no segundo gol, e aí muitas vezes é inevitável, por mais que o segundo gol da equipe do Osasco Audax estivesse impedido, né? Na hora nós não tivemos aqui uma situação, mas depois vendo pela televisão, foi confirmado aqui que o Robert estava impedido quando recebeu essa bola, e aí quando passou para o seu atacante estava impedido, mas infelizmente o posicionamento, o erro defensivo, o erro individual do zagueiro da equipe do Guarani é imperdoável e não pode acontecer. Se o Guarani ambiciona alguma coisa a mais dentro da competição, não pode cometer erros individuais graves como cometeu. E também no primeiro gol, um erro gravíssimo, né, do lateral Marcílio. Você não pode rebater uma bola para o meio da sua área, ou você deixa ela passar ou você rebate essa bola para a lateral. Infelizmente houve essa bola, um rebote dessa bola para o meio, para o centro da área, caiu no pé do centroavante experiente, que acabou batendo e fazendo o gol da equipe de empate da equipe do Audax. Mas um bom jogo, um jogo tecnicamente que não é bom. A gente percebe que alguns jogadores da equipe do Osasco Audax têm dificuldades, né, tecnicamente na partida, mas o Guarani não, do meio campo para frente, uma equipe que se apresenta certinha, né, os dois Brunos, o Bruno Nazário e o Bruno Mendes, são jogadores de muita velocidade, o Eric pelo setor esquerdo e também o Bruno Nazário pelo setor direito. O Guarani precisa variar um pouco mais essa bola. No primeiro tempo usou muito o Eric, em certo momento no final da partida acabou cansando, precisa reverter um pouco mais, usar um pouco mais o Bruno Nazário, o próprio Lennon também, que é um jogador de boa qualidade técnica, faz o overlapping com muita facilidade, a ultrapassagem nas costas do atacante é importante, o Bruno Nazário faz muito bem, o Lennon faz muito bem isso e cruza muito bem, então precisa usar mais essa jogada e continuar insistindo com a velocidade do Eric em profundidade. O Rondinelli também, ora revezando com o Bruno Nazário, ora fazendo a função de meia, ora fazendo o setor de ataque pelo meio, é um jogador de presença de área. Gostei muito da presença do Rondinelli, que algumas partidas foi até criticado no segundo tempo por não ser um jogador presente. Hoje muito mais presente, muito mais participativo da partida. Hoje um Guarani muito diferente, meio campo para frente do Guarani hoje quase que perfeito. O sistema defensivo é que acabou dando alguns vacilos que permitiu o empate da equipe do Osasco Audax.
este Guina Paiva aqui no Futebol Interior, analisando, comentando este primeiro tempo de Grêmio Audax 2, Guarani 2, pelo Campeonato Paulista da Série A2. Alguns clássicos acontecendo neste sábado, início de outono no Brasil. Na Arena Corinthians, o Corinthians vai vencendo o Palmeiras por 1-0, gol de Rodriguinho. E temos também o principal clássico do Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro está falido, acabou o estado do Rio de Janeiro, não só para a sociedade civil, como para o futebol. O clássico Flamengo e Fluminense, Campeonato Carioca, sendo disputado em Cuiabá, na Arena Cuiabá, e o Fluminense vai vencendo o Flamengo por 3-0. Marcos Júnior, Pedro e Gilberto fizeram os gols do Fluminense, que vai vencendo o Flamengo por 3-0. Ainda com Guina Paiva, eu gostaria de saber, em termos de projeção para a etapa complementar, nós estamos exatamente com 13 minutos de intervalo. Se você entende que o técnico Arthur Humberto Louser... Pois não, Washington Melo! Pois não, Arthur, anote na sua papeleta. Guarani voltando agora é o mesmo time do primeiro tempo, em nenhuma alteração. Tá certo, era isso que eu ia perguntar para o nosso comentarista Guina Paiva. Na projeção para a etapa complementar, se ele faria alguma alteração, ou no Guarani, ou no Grêmio Audax. Aliás, o Washington Melo, você na torcida, a grande sacada do futebol interior, colocar o repórter na torcida do Guarani, o Washington Melo na torcida, fazendo um trabalho muito mais eficiente do que os repórteres que estão dentro do gramado. Faria alguma alteração, Guina Paiva? Olha, no Guarani não, Arthur. No Guarani acho que está jogando certinho, é apenas o Humberto Louser, acho que tem sido a tônica desse primeiro tempo, chamando o jogador no canto, no vestiário, e conversar um pouco mais com o Lucas Cal, pedir um pouco mais atenção a esse jogador, inclusive o Marcílio também, chamar esses dois jogadores que foram os responsáveis pelas falhas individuais da equipe do Guarani nesse primeiro tempo, chamar no canto e pedir um pouco mais de atenção, né? Fazer com que a equipe não cometa mais esse tipo de situação. Agora, no setor de ataque, muito bem, meio campo também não mexeria na equipe do Guarani, está muito produtivo, os atacantes muito rápidos, muito velozes. Agora a equipe do Audax precisa proteger um pouco mais o sistema defensivo. A dupla de volantes, o Marquinho e o Rodrigo Yuri, não funcionaram nesse primeiro tempo, tanto é que a equipe do Guarani deitou e rolou no sistema ofensivo, né, como quis. Eu protegeria, eu tiraria ou o Robert, que é uma figura que é um bom jogador, mas que infelizmente não tem mais aquela condição técnica, ou o próprio Léo Rocha, e colocaria mais um volante para dar um pouco mais de sustentabilidade ao sistema defensivo. O sistema defensivo da equipe do Audax, diferentemente do Guarani, que são pontuais os erros, é coletivo, também individual e coletivo, mas são erros gravíssimos, erros até de parte técnica. Exatos 15 minutos de intervalo, vai começar a etapa complementar e vai rasgar o verbo no microfone de Futebol Interior, Marcelo Corsato. Marcelo Corsato. Beleza, Arthur Eugênio apresentou o intervalo nota 10 da Rádio Futebol Interior ao vivo aqui do José Liberati, na cidade de Osasco. Vai começar o segundo tempo com posse de bola do time branco e vermelho da cidade de Osasco. Apita o árbitro. Tem bola rolando, Campeonato Paulista Série A2. Marcelo Corsato. Comigo tem emoção na ponta da chuteira, vamos juntos, eu e você e toda a equipe Nota 10 de Esportes. Posse de bola pro time do Audax, a bola já veio aqui pro goleiro, hein? O Jefferson, bico com a perna direita no campo de ataque. Subiu o Marcílio, subiu com ele o Balotelli. O árbitro marca a falta pra cima do Marcílio. Antes até do Washington Melo confirmar se tivemos alterações ou não, deixa eu mandar um abraço aqui pro André Souza. Washington Melo, fera demais. Me ajuda aí, produção. Pois é, um abraço aí ao André Souza. Isso. Que beleza. A Maiara, tamo junto. A Maiara Sá que tá com a gente, tá cornetando aqui o nosso Giovanni Paiola. Tá dizendo que ele é pé frio. O Gleber tá com a gente. Tá dizendo que Nazário é Guarani. Lucas Cal acerta uma, erra 20. O pessoal tá pegando no pé do Lucas Cal, hein, gente? E aqui no intervalo, conversando com o pessoal da assessoria de imprensa do Guarani, colegas de profissão também, dizendo que o segundo gol da equipe do Audax, o jogador Balotelli estava em posição irregular, né? Quando recebeu o passe do Robert. O Robert estava em posição legal, mas o Balotelli não. Mas eu já recebi uma outra informação, né? De que ele estava atrás da linha da bola, hein?
Aí não há impedimento. Não, se estava atrás da linha da bola, não tem impedimento. Exatamente. Posse de bola pro time do Audax. A bola na frente é pra ele, é pro Robert. Depois no peito, cruzou na boca do gol. Pega o goleiro. Conseguiu chegar na bola na velocidade, você viu, né, Melo? O Guarani tem que ficar ligado, né? Tem que ficar esperto. Vamos ver se a conversa lá do técnico Humberto Louser no vestiário vai dar resultado para essa segunda etapa. Contra o Taubaté, o Guarani no primeiro tempo foi sonolento. Aí teve um intervalo, aquela chamada, né, para cima dos jogadores, o time voltou com uma outra postura. Vamos ver agora se nessa segunda etapa, pelo menos a zaga, né, possa ficar mais atenta. E o Pedro Bortoluso, né, camisa 18, está no aquecimento aqui. Não sei se o Bruno Mendes sentiu alguma contusão ou mesmo o Eric. O Pedro Bortoluso é o único jogador do Guarani aqui no banco em processo de aquecimento. E agora o Audax fez 2 faltas na seguida, uma atrás da outra, e o Eric ficou sentindo mais que a caída aqui no gramado. O árbitro parou para atendimento do Eric, que já se levanta. Tá com a posse de bola, tocou pro Rondinelli, mesmo time do Guarani do primeiro tempo. Brígido, Lennon, Lucas Cal, Lombardi e Marcílio, Baraca, Ricardinho e o Rondinelli, Eric, Bruno Mendes e o Nazário. Mesmo time também do Osasco, do Audax, né? Com Jefferson, Bruno Lima, Adriel, Romário e Kevin, Marquinhos, Vinícius, Rodrigo, Yuri, Léo Rocha, Robert e Renatinho. Guarani no 4-3-3 e o Audax no 4-4-2. Posse de bola pro time do Guarani aqui no campo de defesa. Bola com o capitão Baraca, deu pro Rondinelli. Tem ladrão chegando, era o Robert. Rondinelli tem habilidade, se ficou com a bola na facilidade, na categoria. Deu pro Marcílio. Boa bola pro Nazário, cruzou na boca do gol. Passou pelo Bruno Mendes. E ficou pro goleiro Jefferson, que fez a defesa. Um pouquinho mais de altura o Bruno Mendes chegava nessa bola aí, Melo. E a galera bugrina agora no gol, aonde o Guarani está atacando, atrás aqui do gol. Torcedores ali no alambrado, né, balançando o alambrado, hein. Tomara que o alambrado seja resistente. Guarani 2, Audax 2, começo de segundo tempo. E a temperatura vai caindo aqui na cidade de Osasco. O Guina Paiva, portanto, o técnico bugrino, o aniversariante do dia, o Humberto, não mexeu no seu time pro segundo tempo. Também não mexeria. A equipe do Guarani, se não fosse os erros simplesmente individuais da equipe do Guarani, não tomaria esses 2 gols. Mas no frigir dos ovos, eu acho que o Guarani vem jogando bem, vem se apresentando bem, meio campo muito bem também, os atacantes com muita velocidade, muita determinação. Eu acho que também não mexeria na equipe do Guarani. Vem o time do Audax, campo de ataque pela direita, bola com o Vinícius, é o Balotelli, já fez gol no jogo, tocou pro jogador do Audax, era o toque na frente ali, pro Léo, mas estava no meio do caminho o Marcílio, que queria que essa bola fosse em tiro de meta, porque ele entende que a bola bateu no Balotelli, o árbitro deu escanteio, Balotelli, vai ele mesmo pra bola, chuveirou na boca do gol, Bruno Lima de cabeça, a bola se perde e vai embora. Que cobrança de escanteio ridícula. Foi o Vinícius que bateu esse escanteio, não foi o Balotelli não. É posse de bola lá do direito campo de defesa. Favorece o time do Guarani. Estamos também no Facebook Futebol. É o mesmo. O locutor tá maluco. O locutor tá doido. É que é o seguinte, na papeleta do Audax, ó, você pode ver que não tem o Balotelli, né? Então a gente completou o Balotelli aqui, é o mesmo. Vem Guarani, Bruno Mendes põe no peito. Vai bater pro gol, trava a zaga. Olha, o jogador do Audax, o Kevin, se arriscou demais. Eu até acho que ele não fez o pênalti, mas se arriscou demais e acabou acertando o Bruno Mendes. A bola foi embora para a linha de fundo, é escanteio, mas o Bruno Mendes está caído no gramado, hein, Washington Melo? E uma jogada sensacional, né? Começou ali com o Rondinelli, que deu um chapéu no seu marcador, depois tocou ali pro Bruno Nazário, que pelo alto, né? Por elevação, tocou pro Bruno Mendes, a bola quicou no gramado, na hora dele chutar, foi travado, é escanteio, lado direito, Nazário na batida. Nazário vai pra bola, marca de 5 minutos e 20 passados deste segundo tempo, tá 2-2 o jogo. Lennon corre pra receber, ele vai jogar essa bola dentro da grande área. Segundo pau, tentou o toque de cabeça por ali o jogador do Guarani, o Rondinelli, tenta evitar a saída, conseguiu, chegou pra cima dele o Balotelli, o Vinícius, Balotelli, prazer, Balotelli é o Vinícius é o Balotelli, lateral pro Guarani, Rondinelli tem pressa, soltou essa bola pro Marcílio, perna direita, jogou na boca do gol, chega a zaga da equipe do Audax, Adriel meteu o pé na bola, tirou, ela caiu pra Baraca aqui na divisória do gramado, com a cabeça, tocou a bola na ponta canhota, é pro Rondinelli, bate contra a marcação do Bruno Lima, já tem cartão, tomou no primeiro tempo, a bola se perde e vai embora, lateral, posse de bola, é pro time do Guarani, placar ao vivo, futebol interior o mais completo, posse de bola pro time do Guarani, daqui a pouco
pouquinho tem Sertãozinho e 15 Sertãozinho com a Rádio Educadora de Piracicaba, narração do Mário Luiz, com toda a equipe da Educadora de Piracicaba. Lateral pro time do Guarani, vai Marcílio pra bola, é o lateral barra escanteio. Com as mãos, jogou essa bola dentro da grande área, chega a zaga, tira a bola, sobrou com o Ricardinho. Pegou mal na bola, na entrada da grande área, ela se perde e vai embora. Tiro de meta pro time do Audax. Fala, Melo. Ouvindo mais um torcedor, qual que é o seu nome, amigo? Alex Benetti. E aí, Alex, tá achando aí agora do segundo tempo? A torcida pegou no pé do Lucas Cal. Esperamos sair com a vitória aqui, né? O jogo tava bem pra gente, tava favorecendo a gente, mas infelizmente a nossa zaga, como sempre, todo jogo leva gol, principalmente ao lado do Lucas Cal. Você mora onde? Na Vila Boa Vista. Opa, olha a galera bugrina lá na Boa Vista. Todo mundo aqui ligado na sua transmissão, Marcelo Cossato, na Rádio FI. Hoje estamos literalmente nos braços da galera. Que beleza, hein? O torcedor pegou aonde, ô Melo? Pegou no pé, né, do Lucas Cal. Aí eu fiz uma mistura de pé com pau. O que você prefere, o pé ou o pau? Nem uma coisa nem outra, eu tô fora, hein? O Pedro Marques está dizendo que o Guarani vai vencer o jogo por 4-2. E estão pedindo um abraço aqui, deixa eu sair até do Facebook. Você que tá no Facebook, tá no Instagram, invariavelmente a gente dá uma passadinha por lá para abraçar você, que aliás é um prazer, viu? A sua participação com a gente é muito importante, né? Já vou mandar mais abraços pra galera. Vem Rondinelli, tocou, boa bola boa pro Lennon, lado direito, cruzou na boca do gol, pegou mal no cruzamento. Olha pra dentro da grande área, tem 3 jogadores, o cara cruza errado. Aí é o tal de fundamento que falta pro jogador brasileiro. E olha que o Lennon é um dos melhores jogadores desse time do Guarani, hein? Não é de hoje que o Lennon é um dos melhores jogadores do time do Guarani. Hoje vamos ganhar, vai ser outro sufoco, mas acredito no meu Guarani. Robson Luiz de Hortolândia. FI a melhor do interior, sou um fã de vocês. Estamos juntos também com o Facebook. Abraço pro Washington Melo. Vem o time do Audax, campo de ataque, bola na frente pro Vinícius Balotelli, sai do gol, goleiro. Proteção da zaga, fica com ela o goleiro da equipe do Guarani. Seja bem-vindo você que tá junto com a gente. Um abraço pra Dona Sônia, tá acompanhando a gente, obrigado pela audiência, valeu demais aí pela companhia. Posse de bola de novo pro time do Audax, bola enfiada aqui na frente do Lucas Cal. O Lucas Cal parece que sentiu um pouco, hein, no primeiro tempo, hein. Uma bola agora até fácil, ele poderia ter dominado. Ele tava sozinho, hein, Marcelo? Rapaz. Mandou a bola pra lateral, não dá pra acreditar. Tá sentindo a pressão da torcida. Agora o Guarani ganha essa bola, vem com o Rondinelli, tocou a bola pro Ricardinho, tá sumido no jogo o Ricardinho. Vamos ver se aparece, tocou bola pro Nazário, fez 2 gols no primeiro tempo pro time do Guarani, cortou, da ponta pro meio, vai bater pro gol, é travado pela marcação. A bola voltou, sobrou lá do outro lado, lado direito, vai Lennon, vai pra cima da marcação do Vinícius, cruzou na boca do gol, fechado, pega o goleiro. Jefferson pega o goleiro, o Guarani chegou de novo bem pela direita, o Washington Melo. Tentativa do Lennon, né? A meia altura ali era pro Bruno Mendes, mas o goleiro Jefferson se antecipou, fez a defesa. Agora todos os jogadores do Guarani no banco, em processo de aquecimento, hein? Passarelli, Kevin, Felipe Maia, Denner, Fumagalli, Serafim e Pedro Bortoluso. Agora uma falta ali pro Audax. Campo de ataque lado direito, é perigo contra o gol do Bruno Brígido. Se segura aí, Bruno. 9 minutos e 40 passados deste segundo tempo. Tá tudo igual, 2-2. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tá ajeitando com todo carinho o jogador do Audax, é o número 8. O número 8 é quem? Rodrigo Yuri. Apenas um jogador na barreira do Bruno Brígido. Apenas o Rondinelli na barreira do goleiro da equipe do Guarani. Se segura aí, Bruno. 10 minutos passados deste segundo tempo, tá tudo igual. Audax 2, Guarani 2, nona rodada, Campeonato Paulista Série A2, aqui no José Liberati, na cidade de Osasco. Que demora pra bater essa falta, hein? Vai pra bola por ali o Rodrigo Yuri, dentro da grande área o Adriel e também o Romário, os zagueirões da equipe do Audax. Ele foi pra bola, refugou. Voltou, será que vai agora? Vai, perna direita, chuveirou na entrada na boca do gol. Marcílio mete a cabeça na bola, tira. Ela sobrou com o Nazário, vai brigar por ali com o Marquinhos. Marquinhos chegou fazendo a falta, hein? Árbitro parou, marcou a falta do Marquinhos. Pra cima é do Bruno. E poderia dar cartão, porque matou o contragolpe o Washington Melo. Justamente essa é a reclamação, né, da torcida do Guarani. Ô juiz, cadê o cartão? Me ajuda aí, produção. A galera não deixa passar. Guarani, campo intermediário. Baraca já bateu.
Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. Acesse ferrolinea.com.br. Guarani chegava pela esquerda, Marcílio, zaga da equipe do Audax tirou. A bola voltou, lateral pro Guarani. Marcílio deu pro Rondinelli, jogou na boca do gol pro Nazário, pôs no peito para trás, tocou, passa pelo Bruno Mendes. Ele achou que o Bruno ia estar um pouquinho mais atrás, o Bruno estava mais à frente. A bola sobrou pro Audax. Lucas Cal foi bem, agora fez o corte. Solta essa bola pro Bruno Mendes, dominou, tocou na direita. É pro Ricardinho, o Lennon passou. Ele cortou da ponta pro meio, fez a finta, bate pro gol, Ricardinho. Tocou pro Rondinelli, tentou o elástico. Foi falta, hein? Meia lua da grande área, o árbitro para, marca a falta. Esse Rondinelli é habilidoso, hein? Ele é bom de bola, o Washington Melo. E a falta pra cima dele, Rondinelli, ele dominou, né? Ele foi esperto, né? Ele esperou ali a chegada do Vinícius Balotelli e desabou. A falta está marcada, é perigosa, né? E o próprio Rondinelli ali pediu, né? Tem ali também o Eric. Sempre acontece essa discussão, né? Eric com o jogador do Guarani que recebeu a falta, né? O Rondinelli, mas pelo jeito é o Rondinelli, né? Pediu passagem, o Eric já ficou de lado, por ali também tem um Baraca, mas o Rondinelli, hein? Vamos ver se vai acertar. São 5 jogadores do Audax na barreira. O Eric fez um gol de falta, depois nunca mais bateu uma falta no Guarani, hein? Nunca mais bateu uma falta o Eric. Tá ajeitando com todo o carinho o Rondinelli. O Baraca chegou lá também, rapaz. Será que o Baraca vai tentar bater essa falta? Tá de brincadeira, né? O Baraca só tá fazendo cena, né? São 5 jogadores de branco, protegendo ali a área de lazer do goleiro Jefferson. Tá todo mundo preocupado com a área de lazer e o Jefferson preocupado com essa falta. Baraca tá lá também o Rondinelli, marca de 13 minutos passados do segundo tempo. Sou você, Rondinelli, sou muito mais você. Quem sabe pra fazer o terceiro gol do Guarani. Rondinelli, 16 no costado, é autorizado pelo árbitro da partida. Vai pra bola Rondinelli, o Baraca chega perto da bola, conta os passos. Alá Zenon, Rondinelli, ele que vai pra bola, direto pega o goleiro. Cantinho baixo, se agachou, o Jefferson fez a defesa, Melo. Ele não quis bater pelo alto, né? Bateu por baixo, né? Aonde o goleiro estava, né? E o Jefferson fez a defesa. Segue 2-2, jogo empatado. Você está no microfone da Rádio Futebol Interior, equipe nota 10 de esportes. A bola sobrou no meio aqui pro Ricardinho. O Robert chegou pra cima dele, caiu pro Léo. É o Léo Rocha, capitão da equipe do Audax. Solta essa bola aqui do lado esquerdo, vai trabalhando com o Kevin. Kevin toca a bola pro Robert. Na frente pro Yuri, queimou pro gol. Ela passa. Rapaz, apareceu de novo livre no meio dos zagueiros ali, o Rodrigo Yuri agora. Ele dominou de costas pro gol e com a perna esquerda bateu cruzada, ela passou, foi embora. Tiro de meta pro Guarani, o Washington Melo. Bateram cabeça ali mais uma vez, né? O Lucas Cal e o Fernando Lombardi. O chute do Yuri, ele pegou na orelha, né, da bola e ela passou à esquerda ali do Bruno Brito, que apenas acompanhou, mas foi um ataque perigoso. 2-2 e por enquanto, né, Humberto Loser, né, observa ali os jogadores em processo de aquecimento, mas até agora não chamou ninguém. Segue o mesmo time do primeiro tempo. Ó, o zagueirão do Audax, rapaz. Adriel. Tá certo que a zagueira tem que fazer isso mesmo. O Bruno Mendes chegou perto dele, ele meteu o bico na bola. Mandou quase que aqui, aonde estamos. A bola sobrou pro Baraca. Jogou de novo na boca do gol. Jefferson. É bom esse goleiro do Audax, hein? Ele trabalha bem com os pés e quando precisa dele trabalhar com as mãos também, saída do gol. É bom o goleiro Jefferson do Audax. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos, em Paulínia, em frente ao Corpo de Bombeiros. Deixa eu abraçar aqui o René Júnior. Tá acompanhando a gente, Rose Gonçalves, Gislaine Faria, Sandra Silva, o Alberto Moreira, o famoso Tocha. Lá em Paulínia, o Léo Tonin, Daniel Camargo da redação do Portal Futebol Interior, o José Alexandre, a Sandra Rebelo, Jorge Facim, grande Jorge, torcedor do Palmeiras, Edmar Achimerski, Fernando César tá com a gente, a voz do gol, Cacilda Silva, Luiz do Vale, André de Paula, um abraço pra vocês. O Carlos tá dizendo aqui, narra o jogo, ora bolas, o que eu tô fazendo aqui em Osasco nesse momento. Mas tá cornetando lá de longe. Não, mas eu tô fazendo o que em Osasco hoje, agora? É lógico que eu tô narrando o jogo, Carlos. Aliás, a gente precisa fazer uma vaquinha na equipe pra gente comprar um óculos novo pra ele, viu? Você falou aí no Tocha lá de Paulínia? É, o Tocha. Será que o Carlos já pegou alguma vez na Tocha? Não. Eu acho que não. Vou tentar defender o meu irmãozinho, porque às vezes ele merece.
Acho que não. É posse de bola pro time do Guarani, lado direito, bola com o Lennon. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Marca de 16 minutos passados desse segundo tempo. Guarani ganha a bola aqui no campo de ataque. Bruno Mendes deu pro Lennon, cruzou na boca do gol, procurava o Eric, muito forte o cruzamento. A bola passa toda a extensão da grande área. Ele foi pra bola, chegou pra cima dele o Adriel, deu um bico na bola lá, caiu aqui na esquerda pra Marcílio, passou o primeiro, passou o segundo, tentou passar dois ao mesmo tempo. A bola sobrou aqui do lado esquerdo, chega pra cima dele o Bruno Lima, das costas pra marcação, tenta deixar essa bola sair, toca na fogueira ali pro jogador, pro zagueiro da equipe do Audax, o Romário, meteu um bico na bola, explodiu contra a marcação do Marcílio. Ela se perde e vai embora. Agora o árbitro chamou a atenção dos jogadores do Guarani que estão em processo de aquecimento. Eles estavam muito próximos aqui da linha de fundo. O árbitro pediu para que eles se afastem, hein? Que coisa, hein? O Fumagalli mandou ele para aquele lugar. E os do Audax do mesmo jeito, tá igualzinho, ó. Aqui do outro lado. Não tem espaço, vai aquecer aonde? Aqui no meio da galera, onde nós estamos? Poderia aquecer aqui perto do alambrado, mas o mato tá um pouco alto, né? Precisa dar uma parada no mato aqui. É perto do alambrado, né? Então, por isso que os jogadores não estão aquecendo aqui. Não tem espaço, realmente. O Melo flagrou. Não tem espaço para os caras fazer o aquecimento. Tem que ter um pouco de bom senso também a arbitragem. Bola alongada aqui no campo de ataque. Bola nas mãos do goleiro Jefferson. Seguindo no giro. Digital que não tem ponteiros. Da Rádio Futebol Interior, marcando para você 17 minutos e meio passados deste segundo tempo. Campeonato Paulista Série A2, nona rodada aqui no José Liberati em Osasco. Te contei não no placar. Aqui tem placar eletrônico, rapaz. 2 pro Audax, 2 pro Guarani. Placar ao vivo, Arthur Eugênio. No futebol interior, Campeonato Carioca, Fluminense 4, Flamengo 0. E continua Corinthians 1, Palmeiras 0 na Arena Corinthians. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Esta é a Rádio Futebol Interior, pois não? Penou a segunda bola, olha o Guarani. Guarani, campo de ataque pela direita, com o Bruno Nazário, vai fazer, bateu pro gol, pra fora. Seguinte, rapaz, no jogo de hoje é da bola pro Nazário que ele resolve, hein, Melo? Ele agora pede o apoio da torcida, né? Fez direitinho. Ele cortou o zagueiro, bateu de pé esquerdo, só que a bola acabou subindo, né? Eu dizia que penou a segunda bola, né? Que penam pra fora do estádio, hein? O Gandula vai ter trabalho, né? Porque achar a bola lá atrás da arquibancada não é nada fácil. Segue 2-2. E o treinador do Audax, o Melic, vai mexer 2 vezes. Um deles é o 17, o outro eu não sei porque ele não tirou o colete ainda. Posse de bola para o time do Audax aqui no campo de defesa. 18 minutos e 50 passados deste segundo tempo aqui, tá tudo igual, 2-2. Nona rodada, Campeonato Paulista Série A2. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Vem Audax, bola pro Robert! Rapaz, é o seguinte, o Robert quase não pega na bola, mas quando ele pega na bola, ele dá um trabalho danado. Por pouco, muito pouco, o Audax não vira o jogo com o Robert, o Washington Melo. Opa, olha aí que perigo. Não, tô atendendo aqui a galera, o Paulo Messias está por aqui. E aí, Paulo, o que você está achando desse segundo tempo? Então, precisa acertar aí a defesa aí com o Lucas Cal aí, tá errando demais, mas acredito que vai vir o gol agora, pode ser agora. Vem o time do Guarani, bola com o Ricardinho, deu pro Baraca, soltou pro Bruno Mendes, devolveu, tocou na esquerda, era pro Marcílio, chega a zaga, tira. Pouquinho mais de tranquilidade, o Guarani chegava no gol, a bola voltou, sobrou pro Baraca, o Baraca ganha a bola. Esse é o problema do Baraca, ele é muito bom jogador pra desarmar, pra defender, mas na hora de tocar o passe não é legal, a bola se perde e vai embora. Você está com a Rádio Futebol Interior, equipe nota 10. Jornada esportiva, equipe nota 10. Oferecimento DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, 19-3844-9283. Estamos também no Facebook e no Instagram. Futebol Interior, tem a TV Futebol Interior, TV FI. Curta a nossa fanpage de Futebol Interior e siga a gente no Instagram Futebol Interior. E ainda se inscreva no nosso canal, o canal do YouTube da Rádio Futebol Interior, Futebol Interior Mudou. TV. Vai lá, gol na 2, gol na 2. Opa, informa aí, doutor. Vai, Arthur. Em Rio Claro, o Rio Claro faz o primeiro gol. Gustavo Sapeca.
Gustavo Sapeca faz Rio Claro 1, Penapolense 0. Placar ao vivo, futebol interior. Esse Sapeca faz gol pra caramba. Vai lá, Melo, alterações. Pois não, anote aí na sua papeleta, né? Saiu o Vinícius Balotelli com a 7, entrou o Marcondelli 17. Marcondelli 17 já em campo no lugar do Vinícius 7. E saiu também o Rodrigo Yuri com a 8 para a entrada do Samuel com a 15. Samuel 15 já em campo. Samuel fazendo a sua estreia com a camisa do Osasco Audax. 21 minutos, vem Guarani. Bruno bateu pro gol! O goleirão foi esquisito pra bola, mesmo assim conseguiu fazer a defesa, mandando ela pra escanteio. Por pouco não toma um frango o goleiro Jefferson aí, Melo. A bola explodiu no peito dele no chute do Bruno Mendes. É escanteio para o Guarani. E o árbitro continua. Agora ele tá reclamando que a bola tá fora do quarto de círculo. Não, aplicou um cartão amarelo pro jogador reserva. Que nunca eu quis tanto que um cara fizesse um gol como o Lucas Cal hoje, rapaz. A bola acabou indo pra linha de fundo, tiro de meta para o time do Audax e o goleiro Jefferson vai ficar caído. Guarani só tem um cartão amarelo no jogo e o cara que tomou cartão nem no jogo tá no banco de reservas, que é o Felipe Maia, o zagueirão. Um abraço para você que tá acompanhando a gente, o Vanderlei, Eugênio, vamos fazer gol, Bruno Mendes, o Antônio Pedro. Hoje sempre Guarani, na derrota ou vitória. Tamo junto, Guarani. Rapaziada com a gente, o Pedro diz que tá em Londrina e diz que em Londrina também todo mundo é Guarani. Um abraço pra galera que tá acompanhando as nossas redes sociais. Sejam bem-vindos, viu? Estamos no Futebol Interior TV, lá no YouTube, o nosso canal, a TV Futebol Interior. Se inscreva no Futebol Interior TV e dê um clique no sininho lá pra você receber as novidades também, viu? Clica lá no sininho para receber as novidades. Recomeça o jogo e a bola tá de novo com o Jefferson, o goleiro da equipe do Audax. Solta essa bola aqui do lado direito pro zagueiro Adriel. Levanta a cabeça, perna direita, despacha a bola lá pro Léo Rocha. Fez o primeiro gol do jogo. A bola caiu aqui do lado esquerdo. Tentava chegar por ali o jogador do Audax. Perdeu, fica mancando. Guarani ganha. Bola do Nazário pro Mendes. Tocou na direita, tá impedido. Tá impedido o atacante do Guarani que não gosta da marcação, Washington Melo. E o Bruno Mendes ficou gesticulando ali, não concordou com a marcação. Ele foi assintoso, né? Então tem que tomar cuidado. De repente o árbitro pode até aplicar um cartão amarelo pra cima aí do atacante bugrino. E esse cartão do Felipe Maia foi o 10º cartão amarelo do Guarani no campeonato. É o time mais disciplinado até aqui. Não teve nenhum cartão vermelho até aqui, nenhum jogador suspenso. Viu, Marcelo Cossato? 24 minutos passados deste segundo tempo. A direção do jogo para Dedé Autopeças, Guina Paiva. Conta pra gente, Guina, como é que tá o jogo? Tá tudo igual, 2-2, mas fala taticamente como é que tá a partida. O jogo caiu tecnicamente. A equipe do Guarani não é mais a mesma, né, em poder ofensivo, como apresentou na primeira oportunidade. Principalmente o meio-campo não produz mais o que produzia na primeira etapa. Então acho que o técnico Humberto Lozzi já poderia promover alguma alteração, né? O técnico da equipe, o Leandro Melick, da equipe do Audax, promoveu 2 alterações, tirou um meio-campista e um atacante, mudou a dupla, né, de meias para tentar virar essa partida. E agora o Guarani precisa mais do que nunca insistir nessas jogadas em linha de fundo. Em nenhum momento no segundo tempo o Guarani conseguiu jogadas em linha de fundo que pudessem levar perigo à meta do goleiro do Audax. Esse Guina Paiva, comentarista da Rádio Futebol Interior. E no banco de reservas está lá o Fumagalli, né? O Fumagalli está lá no banco de reservas. Poderia ser uma boa opção o Fumagalli entrando nesse time do Guarani? Eu acho que o Fumagalli sempre é boa opção, né? O Fumagalli sempre é um jogador de qualidade, bola parada também, um jogador sempre de boas qualidades técnicas. Por isso, poderia sim ser uma boa opção pro técnico do Guarani. E aqui vem o time do Audax, bola no campo de ataque. O árbitro vai marcar o quê? Deu tiro de meta. Tiro de meta. Deus. Olha, do jeito que ele apontou ali, me deu um medo, rapaz. Achei que ele tinha marcado o pênalti, Melo. Pelo jeito que ele marcou, eu tive a convicção de que ele tinha marcado o pênalti ali.
Tem gente aqui, a galera falando aqui que foi pênalti, hein? Eu também não sei não, hein? Olha, o Guina Paiva vai pegar o microfone para dar a opinião dele. Não foi nada. O jogador entrou forte, mas entrou na bola. A bola tanto é que bateu no jogador da equipe do Audax. E ele nem reclamou, né, E saiu pra linha de fundo. Não foi nada. E ele nem reclamou, né? O camisa 17. Não reclamou, não. Ele se levantou rapidamente, é o Marcondelli. Na hora, eu achei estranho o jeito que o árbitro apontou, né? Porque quando é assim, o cara tá marcando o pênalti, mas ele apontou tiro de meta. Então, segue o jogo 2-2 aqui no estádio Rochdale, estádio José Liberati. 26 minutos passados do segundo tempo, Campeonato Paulista, Série A2, nona rodada. Pois não, Melo? O torcedor aqui pedindo pra mexer. Qual que é o seu nome, amigo? André? Tá na hora de mexer? Demorou, né? Tem que entrar quem? Põe o Fumagalli pra distribuir no meio aí, ó, porque do jeito que tá o jogo, não vai não. Você mora onde, André? Campinas. Valeu, tá aí o André achando que tem que mexer o Humberto Louser, colocar o Fumagalli. Ô Guina Paiva, o time do Audax veio de novo aqui pela direita, campo de ataque, o Audax é melhor no jogo, hein? É melhor o jogo, cresce na partida, as duas modificações processadas pelo técnico. Chamou o Serafim, Guina, chamou o Serafim 17. Também uma boa, menino jovem, atacante, velocidade, pode ser também uma situação boa para a equipe do Guarani. Léo Rocha vai pra bola, escanteio pelo lado direito, perna canhota, chuveirou na boca do gol, Bruno Brígido. Sai do gol pra fazer a defesa, põe velocidade, meu filho. A bola com o Lennon, quem sabe no contragolpe, o Rondinelli já tá aqui no campo de ataque, correndo também o Eric, o Bruno Nazário, ele recua. Solta essa bola aqui no campo de defesa pro Cal. O Cal solta a bola, toca pra Lombardi. Lombardi com a perna direita, dá um tapa na bola aqui do lado esquerdo do campo de defesa ainda. Vai passar metade do gramado agora. O Marcílio virou o jogo, tocou na frente pro Nazário. O goleirão se complicou! Por pouco! O Nazário não chega nessa bola e eu não sei porque também o Nazário não colocou o pé na bola pra mandar ela pra rede. Seria gol contra. Porque... Foi uma enxotada, né, do Kevin com o goleiro Jefferson, né? E agora o Guarani vai mexer, hein? Está saindo aí o camisa número 8. A primeira alteração no Bugre, sai o Eric, 8. Para a entrada do Serafim, 17. Escanteio, Nazário bate lado esquerdo. Eu não entendi o porquê que o Nazário não colocou a bola pra rede, rapaz. Ele ficou esperando alguma coisa, não sei se ele achou que estava na direção do gol. Escanteio pro Guarani, bola para dentro da grande área. Jefferson de Socutira. Jefferson, eu elogiei você, só que no segundo tempo você já fez 2 cacas. Quase que dá 2 gols pro Guarani. Posse de bola aqui pelo lado direito com o Lennon. Jogou de novo na boca do gol dentro da grande área. Sobe, a zaga tira, pênalti! O jogador era o Adriel que estava na jogada. Na entrada da grande área foi tirar de cabeça e esticou o braço. E aí meteu o braço na bola, o árbitro mostrou a cal, é pênalti pro Guarani, Melo. E a galera agora fica gritando o nome do Fumagalli. Agora não sei se vai dar tempo de fazer aí a alteração, porque o Bruno Mendes no último jogo, ele desperdiçou o pênalti, mas já deu a bola ali pro Rondinelli, né? O Nazário conversa com o Rondinelli. Rondinelli já está com a bola, né, no braço. Guarani tem a chance de marcar o terceiro gol, hein? Haja emoção, hein, Marcelo Cossato? O Guina Paiva, foi pênalti, né? Sem dúvida nenhuma, pênalti. Foi tentar tirar, errou o tempo da bola na cabeça, ela bateu no seu braço e aí não teve como. A orientação da Federação Paulista é para que se marque, né, da comissão de arbitragem, é para que se marque pênalti numa situação como essa, porque ele errou o cabeceio e o braço acabou interferindo na trajetória da bola, então o pênalti tem que ser marcado. Rondinelli vai para fazer, quem sabe o terceiro gol do Guarani no jogo, colocar o Guarani de novo pela terceira vez na frente. Goleiro Jefferson tá lá no centro do gol. O árbitro da partida, o Márcio Roberto Soares, 39 anos, pede ali para que o jogador Rondinelli coloque a bola no posicionamento certo. O árbitro também, hein? Vou falar um negócio para você, viu? Se tiver um pedacinho ali na marca do pênalti, vale. Né? Ele quer que o Rondinelli coloque a bola um pouco mais atrás. Isso aí vai pilhando o cara que vai bater o pênalti. Mas o Rondinelli é um cara experiente. Sou mais você, Rondinelli. Marca de 29 e 55, 30 minutos passados agora deste segundo tempo. O Guarani pode ficar pela terceira vez na frente. Bem marcado do zagueiro Adriel. Foi cortar de cabeça, meteu a mãozona na bola. Rondinelli, sou muito mais você. Ele bate com a perna direita. Fica aqui na meia-lua da entrada da grande área. O árbitro da partida vai autorizar o jogador bugrino, número 16 no costado. Rondinelli para fazer, Jefferson para pegar. Rondinelli autorizado, perna direita, correu, bateu! Já era! Gol! É do Guarani! Alegria
de 30 minutos passados desse segundo tempo. Rondinelli bateu no canto alto direito do goleiro da equipe do Audax. O Jefferson foi pra ela, mas não chegou. A bola morreu no fundo da rede. Rondinelli pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida bugrina. O Guarani pela terceira vez na frente de novo. Rondinelli é o nome dele. É, goleirão Jefferson. Essa não deu pra você. Tá no fundo da rede. Agora Guarani 3. Osasco Audax tem 2. O detalhe é a selfie do gol aí, o Washington Melo. Ah, pegou muito bem, né? O Rondinelli, né? Pegou embaixo da bola, lá no alto. No ângulo, né? O goleiro Jefferson acertou o canto. Mas aí não tinha como, né? A bola foi morrer lá onde mora a coruja. Rondinelli de pênalti. É mais um gol do Bugre, é o terceiro no jogo. E na comemoração, né? Os jogadores do Guarani foram onde estava posicionada a torcida no alambrado. Caiu ali a placa de publicidade. Enfim, uma festa tremenda. Guarani na frente, é o quarto gol de Rondinelli no campeonato, hein? Rondinelli 4, Nazário 4 e o Bruno Mendes 5. São os artilheiros do Bugre até aqui. Guarani na frente, 3-2. Guarani vence o jogo 3 pro Guarani, 2 pro time do Audax. Uma bola aqui no campo de ataque pro Robert. O Robert subiu com ele, o zagueiro do Guarani ficou estatelado no chão, tá caído. O jogador da equipe do Guarani vai ser atendido. Restaurante Pizzaria Monte Cristo, a pizzaria do Dadá. Guiná Paiva, o Guarani tá de novo pela terceira vez na frente. Vamos segurar, hein, Guiná? Sem dúvida nenhuma. Agora tem que ter um pouco mais de tranquilidade, de calma, os zagueiros tocarem um pouco mais a bola, fazer uma aproximação um pouco mais dos zagueiros, evitar com que faça essa bola passar o sistema defensivo pro ataque, passa essa bola com calma pro setor de meio campo, pensa, agora é hora do Guarani colocar a cabeça no lugar, a bola no chão e fazer essa bola rodar. Tranquilidade, com calma, não precisa desnecessariamente fazer com que os jogadores corram desnecessariamente, desgastem a parte física. Então está na hora de fazer essa bola rodar com calma, tranquilidade, jogadores com muita paciência no sistema defensivo. O Guarani, no momento em que o Audax era melhor, o Guarani faz esse terceiro gol e põe realmente a justiça no placar, onde o Guarani acabou tomando 2 gols, infelizmente por erros individuais, e agora está novamente à frente do placar merecido, num 3-2. O Audax vai mexer, o 16 está ali na beira do gramado para entrar no jogo. Já o Rondinelli fez o terceiro gol de pênalti. Agora há pouco, a 30 minutos deste segundo tempo. O Guarani vem de novo aqui para o campo de ataque. Chega a zaga da equipe do Audax. Mete a barriga na bola. O Samuel, a bola se perde e vai embora. Saiu 4. É o Romário, hein? Sai Romário 4. Denilson Cajuru 16. Já em campo. Rapaz, ele tira um zagueiro e coloca um volante. Daqui a pouco o Guiná Paiva pode até explicar o que tentou fazer aí o Leandro, o treinador da equipe do Audax. Estamos chegando na marca de 34 minutos e 15 passados deste segundo tempo. O Guarani vence o jogo. O Wagner Bozo, ou Bozó, tá junto com a gente. O Juninho, 2002 também, tá acompanhando aqui a nossa transmissão no Instagram. Futebol Interior. Facebook também, Futebol Interior. Você pode curtir a nossa fanpage, tá? E tem também a TV, o Futebol Interior TV, lá no YouTube. A gente tá disponibilizando as transmissões e também vem aí novidades pra você. Vem novidades no canal da TV. Pois não, Melo? Eu flagrei no pênalti aqui do Rondinelli, um torcedor ajoelhou e ficou de costas pro gramado. Vamos ver esse lance. Guarani com Leno, pela direita, cruzou na boca do gol. Não deu em nada. Qual é seu nome, amigo? Rubens. E aí, Rubens, na hora do pênalti você ajoelhou e ficou de costa, não quis ver? Eu não costumo pedir pra Deus coisa de futebol, porque tem mais o que fazer, mas dessa vez eu abri uma exceção e pedi, acho que ele me ajudou e fez o Rondinelli fazer o gol. Na hora que a galera gritou, aí você se levantou. Tirou um caminhão das costas, né? Agora não toma mais gol, né? Vamos segurar esse placar aí que já tá bom. Você mora onde, Rubens? Eu moro aqui pertinho, eu moro em Itapevi. Valeu. E bugrino, acompanha sempre. Sou bugrino, desde 93, moro aqui. Quando eu quero ver jogo do Guarani, tem que fazer uma viagem pra ir lá. Como agora tá do lado de casa, eu venho assistir aqui. Valeu, Rubens, parabéns. Olha aí, na hora, flagramos aqui, ele ficou ajoelhado, de costas. Aí a hora que a galera vibrou, né? Aí sim ele comemorou e extravasou. Que coisa, hein, Marcelo Cossato? A Rádio FI fazendo o maior sucesso aqui no meio da galera. Coisas do futebol. Washington Melo, hoje ele tá no meio do povo.
aonde ele gosta. É posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo favorece o time do Audax. O Guina Paiva, 36 minutos passados do segundo tempo. O Melit já mexeu 3 vezes no time, hein? Olha, na cabeça de treinador e bumbum de nenê, a gente nunca sabe a hora que vem aquilo, né? Então é complicado, não sei o que o Merit quis fazer. Ele coloca um volante como zagueiro, esperou tomar 3 gols para mexer na zaga, não deu para entender. E ele adianta um dos seus atacantes para tentar, no desespero, fazer o gol. Melhor pro Guarani, se souber encaixar um contra-ataque rápido, faz o quarto. E agora o Audax veio de novo, o Lombardi meteu o bico na bola, tirou dali, ela caiu com o Serafim, caiu pra trás, não dominou a bola voltou, sobrou pro número 17, o Marcondelli, da equipe do Audax, time branco, posse de bola pro Adriel, deu essa bola aqui do meio, vai trabalhando, posse de bola pro time do Audax, bola com o Marquinhos, vira o jogo, toca lá do outro lado, posse de bola pro Denilson Cajuru, entrou agora há pouco, bola do lado esquerdo, vem cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai sobrar do outro lado pro Léo, é o Léo Rocha, evita a saída, na verdade era o Marcondelli, é ele que tá com a bola, pedalou, que marrem, pra lá, pra cá, ponta direita, vai pra cima do Marcílio, toca essa bola um pouco, mas atrás vai trabalhando, posse de bola o time do Audax, bola pro Cajuru, deu na frente, tocou pro Bruno Lima, no meio do caminho chega Lombardi, tocou pro Rondinelli, solta a bola pro Serafim, chega no meio do caminho, o Adriel tira, quase que o Rondinelli rouba dele, a bola voltou, sobrou pro Bruno Lima, o árbitro vai marcar a falta, hein? Vai parar o jogo aqui porque o jogador do Guarani tá caído no gramado, o Serafim, Melo. Mais um torcedor aqui, qual que é o seu nome, amigo? O Rafael. E aí, Rafael, tá gostando do jogo? Ele tá jogando bem, se acertou agora a zaga no segundo tempo, meteu o gol no Osasco e segurou o resultado e pra Campinas com 3 pontos. Você mora onde? Taquaral, Campinas. Aí o Rafael Taquaral? O Fernando César. O Rodrigo. Ei, Fernando César, meu parceiro, é só alegria hoje, hein? Vamos tomar todas, Fernandão. A galera, né, o torcedor animado. E o Rafael é fã também do Pitbull, hein? Me ajuda aí, produção. Vamos lá, Marcelo. Fernando César tá com a gente. O nosso Fernando César também. Um abraço pra todo mundo aí ligado com a gente. Abraço da galera, hein? O Ivan tá junto com a gente. Vem Lennon pro time do Guarani, soltou essa bola no cruzamento. Era pro Bruno Mendes, chegou a zaga, tirou, voltou, sobrou pro Nazário, queimou pro gol. O goleirão deu aquele golpe de vista, foi escorregando pra bola, deixa ela passar, ela se perde, vai embora. Nazário tá louquinho pra pedir música, hein, ô Marcelo? Pra fazer 3. O Ricardo Rossini tá junto com a gente. Tem aqui um ouvinte, é ele mesmo que tá pedindo. Manda um abraço aí. Tá mandado, viu, Ricardo? Obrigado. É que às vezes é difícil a gente acompanhar as redes sociais aqui, mas o pessoal vai entrando aí, a gente aos poucos vai falando de você também. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência internauta, torcedor conectado com a gente. Número 15 do Guarani, daqui a pouquinho vai entrar no jogo. Pelo menos tá na beira do gramado ali. É o Denner. É o Denner. Já Denner, novidade no time do Guarani, tá conversando com o aniversariante do dia, com o técnico Bugrino. O Denner entra daqui a pouquinho. É uma boa o Denner no time do Guarani para dar aquela segurada, ô Guina Paiva? O Denner? É lógico, né? É lógico, precisa mais do que nunca, ainda mais porque a equipe do Osasco fez uma modificação agora, colocou um volante como zagueiro. E, lógico, o técnico Humberto Lousa colocou mais um jogador de meio campo para tentar segurar essas pontadas da equipe do Audax. Não pode tomar gol agora. E o time do Audax vem pro campo de ataque, bola enfiada na frente, era pro Robert. Sai do gol, Bruno. Sai do gol, o goleiro do Guarani. Rapaz, tem que ficar muito esperto hoje porque tá dando apagões aí na zaga da equipe do Guarani. Os refletores já estão acesos há algum tempo. Posse de bola pro time do Audax, põe no peito, põe na grama, domina por ali o Samuel. Soltou essa bola um pouco mais atrás, vai trabalhando, começa tudo de novo, toca com o Marquinhos. Marquinhos pede a movimentação dos companheiros. Gol no clássico! O Marcondelli recebe já. O Arthur Eugênio vai falar, Marcondelli vai pra cima da marcação do Marcílio. Falta! O árbitro para, marca a falta, lado direito favorece o time do Audax. Bola na rede, placar ao vivo, Futebol Interior informa. É o segundo do Corinthians, Cleison marcando Corinthians 2, Palmeiras 0, Campeonato Paulista na Arena Corinthians. Tira a invencibilidade do Palmeiras, o time do Corinthians. E agora vamos ter alteração antes da falta no time do Guarani, Melo. Dá tempo de informar aí. Pois não, não tira só a papeleta, olha a torcida. Rondinelli, sai Rondinelli 16, Denner 15, já em campo. Falta pro Audax, bola pra dentro da grande área, Bruno Mendes pra trás, manda pra escanteio. Falta fechada, quase, o Audax empata o jogo. Escanteio lá do direito, favorece o time do Audax. O Marcondelli quer bater o escanteio, mas o Cajuru, o Denilson, tá lá para fazer a cobrança do escanteio. Perna esquerda, dentro da grande área, o Adriel, um dos zagueiros. Bola alçada no segundo pau, toque de cabeça. Ela passa, vai embora.
Romário tava lá, subiu de cabeça, ela foi embora. Tiro de meta para o time do Guarani fazer a batida. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, marcando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Finalzinho de jogo aqui em Osasco. 41 minutos. 41 minutos passados desse segundo tempo. Campeonato Paulista Série A2, nona rodada aqui no José Liberati. Te contei não. Ó, o Guarani tá vencendo o jogo, hein? 3 pro Guarani, 2 pro Audax. No Clássico Paulista, Corinthians 2, Palmeiras 0. No Clássico Carioca, Fluminense 4, Flamengo 0. E em Minas Gerais, o Cruzeiro vai vencendo por 3-0. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Esta é a Rádio Futebol Interior. Olha o quarto gol do Guarani, bola na frente pro Lennon. O goleiro tirou a bola, voltou, sobrou pro Bruno Mendes, bateu pro gol. É outro pênalti, hein? É outro pênalti. E o árbitro não viu, rapaz. O Bandeira também não. Marcou apenas escanteio. Meu Deus! O Audax agora teve 2 goleiros no lance. Um Jefferson, a bola passou por ele, o zagueiro do Audax meteu a mão na bola. Era pênalti, o árbitro deu escanteio. E o pior é que tem um auxiliar lá do outro lado. Eu daqui vi, rapaz, que tô do outro lado. Meu pai! Muito pênalti, muito pênalti. Escanteio pro time do Guarani. O Guarani quer fazer o quarto gol. Vai pra bola o Denner, chuveirou na boca do gol. Vem o toque de cabeça do Lombardi, ela passa. Sobra aqui do outro lado, vai Serafim pra bola. Das costas para a marcação do Bruno Lima. Lateral da equipe do Audax. Fica aqui pertinho da bandeirinha de escanteio. Chega 2 jogadores do Audax pra cima dele. Um deles era o número 11, o Renatinho. A bola bate e vai embora. Rapaz, como que um juiz ou um auxiliar não marca um pênalti desse, hein, Guina Paiva? Como é que pode? A gente viu daqui, cara. Olha, eu percebi que ele ficou perdido, ele não sabia, ele não viu. Ele não sabia se dava pênalti ou não, ele acabou dando escanteio. Ele foi na do Bandeira, na do auxiliar, que também não deve ter percebido o lance. 2 goleiros no mesmo lance. Escanteio pro time do Guarani pelo lado esquerdo. Bola pra dentro da grande área, na pequena área. Sobe, a zaga tira. A bola voltou, sobrou pro Denner de novo na boca do gol! Já era! Ricardinho! Gol! É do Guarani! Na marca de 43 minutos passados deste segundo tempo. A bola veio aqui da esquerda. O Denner bateu o escanteio, a zaga tirou. A bola voltou para ele, que jogou de novo para dentro da grande área. O Ricardinho chegou na bola, não sei se tocou. Para mim o Denner. Direto, não toca no Ricardinho, manda a bola pro fundo da rede. Denner pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida do Guarani aqui no Rochdale, no José Liberati em Osasco. Guarani de novo na rede. Denner pode comemorar, coloca um sorriso no rosto do torcedor bugrino. Guarani 4, Audax 2, é Jefferson pela 4ª vez no jogo. Já era, tá no fundo da rede. Guarani 1, 2, 3, 4. Audax 2, vem Audax de longe, a batida pro gol. Ela passa, vai embora. O Washington Melo, me dá a selfie do gol aí, Melo. Olha, pra delírio da galera, olha só, o Denner acabou batendo direto, né, um chute cruzado, pra tentar o desvio ali de alguém, né, mas a bola acabou indo direto, foi morrer no canto esquerdo do Jefferson, que peça, né, e nós estávamos ali próximo do alambrado, já ligamos o microfone, e você captou aí, né, tudo ao vivo. Os jogadores do Guarani comemorando com a torcida aqui no alambrado. Agora a última alteração no Bugre. Sai o Bruno Mendes com a 9. Entrando o Fumagalli 10. Fumagalli 10 já em campo. E vem de novo o time do Guarani, campo de ataque. Chega a zaga, mete o pé na bola, tira dali. Fumagalli entra, vamos até 49 mais 4 minutos de acréscimo. Saiu a arrecadação aqui, o Arthur Eugênio me passou. O Melo, se tiver com o WhatsApp aí também,
tá no grupo, Melo, depois você pode trazer pra gente a arrecadação do jogo. O Guarani tá bonito e teve um internauta aqui no Instagram que falou que o jogo ia ser 4-2, rapaz. Posse de bola pro time do Guarani, bola com o Lennon, cruzou na boca do gol, subiu a zaga, jogou pra trás, ela vai ficar aqui na entrada da grande área. Renatinho mete o pé na bola, tira dali. A bola caiu aqui pro Marcondelli, vem pro campo de ataque. 1, 2, 3 jogadores do Guarani na marcação. Ele ficou com ela, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, ganhou do terceiro, cortou da ponta pro meio, jogou essa bola aqui no campo de ataque. No comando, o goleiro fica com ela. Saída ali do goleiro Bruno Brígido pra ficar com ela. Obrigado, Marcelo. você, internauta que tá junto com a gente. Pois não, Melo? Pois não. Então a renda do jogo, hein? 7.200. 7.200, público pagante 1.215, né? 1.215. Com certeza aqui hoje mais de 700, 800 torcedores do Guarani. É a torcida do Guarani, maior número do que o torcedor do Audax. O Guarani vence o jogo 4-2 e agora tem uma resenha do Renatinho com o Marcílio. Falta pro time do Audax. Marcondelli bateu pro gol, bateu no costado do Marcílio. O Marcílio também não pode entrar na pilha não, o time tá ganhando de 4-2. Deixa os caras reclamarem. A bola com o Fumagalli, o Fumagol dominou, tentou o passe, chegou a zaga, cortou. A bola voltou, sobrou pro Marquinhos. 46 e 52 e 10 para terminar o jogo. O Guarani consegue mais uma vitória. O Guarani vai seguindo entre os 4 melhores da competição. Vai vencendo a equipe do Audax, bola na frente pro Ricardinho. Chegou o jogador do Guarani, o Lucas Cal, e por pouco ele não faz o pênalti, hein? Bico esquerdo da grande área, é falta pro time do Audax, Melo. Confesso que eu não vi, né, a placa ali, o tempo de acréscimo, Marcelo. Eu já falei, foram 4 minutos de acréscimo. Pois não, então vamos até 49, e é o mesmo placar do jogo lá contra o Sertãozinho, né? O Guarani venceu lá 4-2 e hoje vai ganhando, hein? De goleada, 4-2 pra cima do Audax, que beleza! Ganhar fora de casa é o caminho para coisas boas na competição. É falta pro time do Audax, marca de 47 minutos e meio, 1,5 para terminar o jogo. O Guarani vence o jogo por 4-2, falta pro Audax, Léo Rocha já fez gol no jogo, tá junto com ele também por ali, me parece o Marcondelli. Não, o Marcondelli tá na meia lua da grande área, é o Léo que vai pra bola, tocou pro Bruno Lima, queimou pro gol, ela passa, vai embora. Jogada ensaiada, posse de bola, tiro de meta pro time do Guarani. Rádio Futebol Interior, Campeonato Paulista da Série A2. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Muito bem, você ligado no microfone da Rádio Futebol Interior. Ó, daqui a pouquinho, Marcelo, tem o Mini balançando a rede, porque a gente tem transmissão já, hein? Sertãozinho e 15 de Piracicaba, pois não, Melo? Mais um torcedor aqui, qual que é o seu nome, amigo? É Iranildo. É o Iranildo, mora aqui em Osasco, torce pelo Guarani, é isso? É isso aí, rapaz. É a primeira vez que eu vim ver o Guarani ao vivo, muita emoção, cara. Então você é pé quente. Com certeza. Dia 11 tô lá na Rua Javari pra torcer lá contra o Juventus lá. Que beleza, hein? Olha só, a galera, mais um torcedor, qual é o seu nome? Fabiano. E aí, Fabiano, o que achou aí no segundo tempo? Eletrizante. O segundo tempo bem melhor, bem eletrizante. Eu acho que a mexida foi válida. E Bugrão, hoje sempre Guarani, vamos subir Bugré. Valeu, acabou o jogo, Marcelo! Apita o árbitro, fim de jogo aqui em Osasco. O Guarani vence o jogo, o Guarani vence 4 pro Guarani, 2 pro time do Audax. O Guarani saiu na frente com o Nazário a 6 minutos, o Léo Rocha empatou a 18, o Nazário fez o segundo gol a 27, a 32 o Balotelli empatou o jogo de novo no primeiro tempo. No segundo tempo, a 30 minutos o Rondinelli de pênalti. Vamos ouvir aqui o torcedor, por favor, amigo, aqui na Rádio FI. Qual é o seu nome? Ih, tá comendo amendoim? Pipoca, dá pra falar ainda? Beleza, qual é o seu nome? Ronaldo. E aí, Ronaldo, o que achou do jogo? O Guarani no caminho certo. Com certeza, se continuar assim, é certeza que é Série A o ano que vem. Mora onde, Ronaldo? Sou de Campinas. Que bairro? Nova Europa. E o filho aí, qual é o nome dele? Vinícius. Tem o senhor ali também? Eu sou Hilário, 90 anos, tá acompanhando aí a gente no jogo do Guarani aí agora. Olha que legal, hein? Seu Hilário de 90 anos, ele é o que, seu? Vô da minha esposa. Ah, legal, tá aí o seu Hilário, hein? 90 anos. Muito obrigado, Ronaldo. Valeu, um abraço. O registro aí da galera, olha o seu Hilário, em 90 anos, acompanhando aqui o Guarani aqui na cidade de Osasco. E olha o Nazário jogando a camisa pra galera, hein? E olha o torcedor que se ajoelhou
ganhou a camisa do Nazário. Olha, você... Seu aniversário. Você se ajoelhou na hora do pênalti e ganhou a camisa do Nazário. Ganhei a camisa do Nazário, hoje é meu aniversário, cara, tô muito contente, não tem o que falar. Olha aí, aniversário, e ainda ganhou a camisa do Nazário, hein? E agora até o Baraca, né, jogando aqui a camisa pra galera. É isso aí, Marcelo, festa total. Guarani vence pelo placar de 4-2. Muito bem, aqui na Rádio FI, na Infinity Sat. Um abraço mais uma vez pro Paulo Henrique, pra galera da Infinity Sat. Vamos fazer o seguinte, rapidinho aqui, abertura do Balançando a Rede, porque já tem mais transmissão esportiva. Tem Sertãozinho e 15 de Piracicaba, com a Rádio Educadora de Piracicaba. Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora. Balançando a Rede. Você por dentro de tudo. Balançando a Rede. Esporte. Balançando a Rede. Balançando a Rede rapidinho, porque daqui a pouco tem Sertãozinho e 15 de Piracicaba, na narração de Mário Luiz aqui no microfone Futebol Interior com a Educadora de Piracicaba. Você, torcedor do Guarani, fique ligado, porque esse jogo interessa bastante a coletividade bugrina. Vamos ao nota 10 e ao nota 0 do jogo. Começando com o nota 10, o craque nota 10, Futebol Interior, a análise de Guina Paiva. Nazário, notas 10, Nazário, bom jogador incisivo dentro da partida, procurou fazer os gols, mesmo tendo 2 gols ainda procurou fazer outros, teve oportunidade, então nota 10 hoje, belíssima apresentação, Bruno Nazário. Narrador Marcelo Corsato. Eu também fico com o Bruno Nazário, jogou muito bem, nota 10 do jogo. O Washington Melo, repórter da galera. Nazário. Unânime, Bruno Nazário, o craque nota 10, Futebol Interior. Terminado o jogo em Osasco, Audax 2, Guarani 4, o craque nota 10, Bruno Nazário. E agora no Futebol Interior, quem foi a peça destoante da partida? Quem foi o nota 0? Guina Paiva? Infelizmente, Lucas Cal, né? O Lucas Cal que destoou nessa defesa do Guarani. Se não fosse a performance dos atacantes da equipe do Guarani, o Guarani tinha sofrido por consequências desastrosas a apresentação do Lucas Cal, principalmente no primeiro tempo. Então, Lucas Cal, nota 0 da partida. Marcelo Corsato. Eu vou ficar com o Adriel, zagueiro da equipe do Audax. A zaga do Audax realmente é muito fraca. O goleiro se salva, mas também de vez em quando dá umas vaciladas. Mas o Adriel, para mim, é o nota 0 do jogo. O Washington Melo, quem merece aí nota nenhuma, nota nula, nota 0. O zagueiro aí, Adriel. Adriel, com 2 votos contra 1 do Lucas Cal. O nota 0 na partida de hoje, Audax 2, Guarani 4. Sábado de muito futebol, o Flamengo levando 4 do Fluminense, o Corinthians ganhando de 2 da equipe do Palmeiras. Mais algum destaque, mais alguma informação, Washington Melo? A torcida já está indo embora, viu, Arthur Eugênio? Comemorando essa vitória 4-2, né, Guarani, em busca aí da sua classificação, do seu acesso. E a Polícia Militar já esvaziando aqui o setor, né, onde estava reservado aí a torcida do Guarani. Olha, foi muito legal, viu, Arthur? Gostei, né, e vamos fazer outras vezes para ficar no meio da galera. Foi muito bacana, torcedor realmente recepcionou a gente aqui, muito legal também. É isso aí, já a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser. Perfeito, você vai gravar a entrevista coletiva, o Futebol Interior vai reproduzir logo mais a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser, o aniversariante do dia, viu, Washington Melo? É aniversário do Washington. Opa, que beleza, hein? Humberto, parabéns pra ele. Daqui a pouco nós vamos emendar a nossa transmissão com a partida do Sertãozinho contra o 15 de Piracicaba, direto do estádio Frederico Delmaso, em Sertãozinho. Tchau, Melo. Opa, então estamos encerrando daqui, né? É isso aí. Encerrando daí. Beleza. Intervalo de jogo. Abraço, foi um prazer trabalhar aí com toda essa equipe aí da Rádio FI. Um abraço, até a próxima.
Aí, produção. Prazer foi todo seu. Prazer foi todo seu, sem dúvida nenhuma. O Washington Melo, intervalo de jogo no Chimitão em Rio Claro. Rio Claro 1, Penapolense 0. Gol de Gustavo Sapeca para a equipe do Rio Claro. Tivemos hoje ainda na 2, São Bernardo 1, Portuguesa 0, Água Santa 0, Oeste 0, Taubaté 2, Votuporanguense 2. E final de jogo aqui no estádio José Liberati, Audax 2, Guarani 4. Neste momento, os 4 primeiros colocados da 2 são São Bernardo com 21 pontos, Guarani com 18, Penapolense e Rio Claro com 15 pontos ganhos, se bem que alguns times ainda irão jogar. Os 2 últimos colocados, o lanterninha da competição é o Osasco Audax com 5 pontos ganhos e o Água Santa está em 15º lugar com 6 pontos ganhos. Finalizando, uma síntese de Guina Paiva no microfone Futebol Interior. Um bom primeiro tempo entre Audax e a equipe do Guarani, por mais que tenha sido 2-2, o Guarani foi melhor, teve as principais oportunidades da partida. No segundo tempo já o jogo caiu um pouco tecnicamente, mas mesmo assim o Guarani foi muito eficiente, acabou fazendo os 2 gols que garantiram essa goleada por 4-2 da equipe do Guarani. Segue muito, mais do que nunca como vice-líder da competição, atrás 2 pontos do líder dessa competição. O Guarani volta a jogar bem, isso é que é o mais importante. O Humberto Loser conseguiu repetir por 4 vezes o time titular, isso é muito importante para dar padrão. Alguns jogadores ainda destoam nessa equipe do Guarani, mas aos poucos o técnico e também a comissão técnica vão trazendo jogadores para que possam recompor, remontar essa equipe para a sequência do campeonato. Acho sim, tenho certeza, convicção disso, que o Guarani deve ser uma das equipes a ascensão ao Campeonato Paulista Série A1 do ano que vem. Esse Guina Paiva, o comentário com muito detalhe aqui no microfone do Futebol Interior. Estivemos aqui em Osasco, na narração do Marcelo Corsato, comentários do Guina Paiva e reportagens de Washington Melo. Audax 2, Guarani 4. Já era! Agora encerrando a nossa transmissão esportiva, Marcelo Corsato, que vai emendar com Mário Luiz, com Nando Lopes, com toda a equipe da Educadora de Piracicaba para Sertãozinho e 15. Deixa cair, Marcelo! Beleza, Arthur Eugênio, ele que apresentou aí o intervalo nota 10, o fim de jogo e também apresentou a abertura da jornada esportiva da equipe nota 10 de esportes. Aqui deu Guarani, hein? 4-2 para cima do time do Audax. O Guarani jogou e venceu com Bruno Brígido, Lennon, Lucas Cal, Lombardi, Marcílio, Baraca, Ricardinho, Eric e Rondinelli, Bruno Mendes e também o Nazário. Saíram no time do aniversariante Humberto Loser, o Eric, o Bruno Mendes e também o Rondinelli para as entradas do Fumagalli já no finalzinho do jogo, do Serafim e também do Denner. O time do Leandro Meliti, que está a caminho da Série A3 na próxima temporada, já foi lá no guichê da rodoviária e comprou a passagem, só falta entrar no busão da Série A3 da próxima temporada. Jogou e perdeu com Jefferson, Bruno Lima, Adriel, Romário e Kevin, Marquinhos, Vinícius, Rodrigo, Yuri e Léo Rocha, Robert e Renatinho entraram no time do Audax, o Denilson Cajuru, o Samuel e também o Marcondelli para saídas do Vinícius, Balotelli, do Rodrigo Yuri e também do Romário. Portanto, o time do Guarani venceu pelo placar de 4-2. Gols de Nazário a 6 minutos do primeiro tempo, 1-0 Guarani. O Léo Rocha empatou a 18, 1-1 o jogo. Nazário fez o segundo gol do Guarani a 27. O Vinícius Balotelli, bobeira da zaga do Guarani, empatou o jogo a 32, primeiro tempo placar de 2-2. No segundo tempo, 2 gols do Guarani. Rondinelli cobrando pênalti a 30 minutos e o Denner a 43 tentou cruzar a bola dentro da grande área, passou por todo mundo e ela morreu no fundo da rede. Placar final aqui no estádio José Liberati, 4 para o Guarani, 2 para o time do Audax. Cartão para o Guarani só para o zagueiro, reserva, né? Tomou cartão o Felipe Maia, nem